é isso. Estamos começando o nosso 4º episódio do nosso podcast. Eu aqui, Danielzinho. Fala, pessoal, mais uma vez aqui. Mais uma conversa descontraída, mais um bate-papo sobre fé, sobre esperança, sobre espiritualidade. Então hoje a gente aqui quer conversar sobre Nossa Senhora, sobre a consagração a Nossa Senhora. Mas antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, queria te pedir, por favor, para você compartilhar esse podcast com outras pessoas, esse nosso bate-papo aqui, que você possa comentar, deixar um comentário aí embaixo, falar algo que você tem a acrescentar nessa conversa. Não vai reparando no meu apoio aqui de microfone, que eu já fiz essa piada, mas eu falo sobre a palavra. Que isso? A palavra, doutrina, só falta ir aqui. Faltou o magistério aqui agora, né? Código do Direito Canônico. E é isso. E pra gente conversar sobre Nossa Senhora, hoje a gente tem aí os nossos convidados, nossos amigos da Missão Emuná, né? Os dois. Isso aí. Vocês podem se apresentar aí, pode ficar à vontade. Gente, pode ficar descontraído. A gente falou que por trás da câmera a gente tá deixando claro pra todo mundo aqui, ninguém é especialista em absolutamente nada, a não ser em heresia, a gente é bom. De heresia a gente é bom. Não, e essa matéria foi aprovada. Graças a Deus, graças a Deus. Na memiologia, mandou bem. É bom. Mas é isso, meninos, pode se apresentar aí, falar um pouquinho de vocês, da missão de vocês, da caminhada de vocês. Boa noite, gente. Boa noite, a paz de Jesus a todos. Me chamo Guilherme, tenho 29 anos, sou da Missão Emuná, membro compromissado. Estamos aqui essa noite para partilhar, né, sobre Nossa Senhora, partilhar um pouco sobre a experiência com a Virgem Maria e sobre a nossa vida e tudo que ela tem a acrescentar à nossa caminhada, né? Fala, gente, boa noite, me chamo Matheus, tenho 22 anos, também faço parte da Missão Emuná junto ao Guilherme. E assim como ele disse, a gente está aqui para conversar, para partilhar, falar sobre Maria, né? Essa mulher tão especial nessa noite. Obrigado pelo convite. É isso aí, obrigado pelo convite. Você, cara, você pode se apresentar também, por favor. Eu sou o Daniel Arcanjo, ou Carneiro, depende. Já né? salvo no meu contato de em que momento da minha vida você me conheceu, eu posso ser o Daniel Carneiro ou Arcanjo. Mas é uma alegria, né? Mais uma vez estar aqui reunido com pessoas, como o Fabrício já falou em outros episódios, né? A gente tem buscado trazer pessoas do nosso convívio, que a gente admira, que a gente respeita, que a gente não precisa sabe pagar que vai acrescentar e que não cobra cachê, é importante. Mas antes de nós entrarmos no tema, membro compromissado da Missão Emuná. Para mim, eu vou ser bem sincero, eu achava que era um pastoral, um movimento, é o que? É uma missão, tá caminhando para alguma coisa assim. Como é que é o trabalho do Emuná? Então, a missão, cara, ela vai fazer 10 anos já, né? A gente já tem, agora em junho, a gente faz 10 anos. Nós somos uma missão, nós nascemos da vida missionária. Nós trabalhamos hoje atuando na Paróquia São José, lá na João 23. Já sempre estivemos lá, mas também começamos a trabalhos alguns fora, muitas missões externas e tudo mais. Nós não somos uma pastoral em si, apesar de estarmos trabalhando em conjunto com a paróquia, nós somos uma missão. Nós temos, sim, um desejo, de repente, se for vontade de Deus, estamos em discernimento sobre a vida comunitária, né? Nós entendemos hoje, né, Matheus, sobre essa questão da vida comunitária e dessa vivência com a juventude, levar a juventude a uma vida missionária, que é um pedido e resposta do Papa na JMJ do Rio, né? A missão nasce em 2015, a JMJ em 2013, né? Com o decorrer do tempo, a gente entendeu um pouco sobre esse chamado, né, que o Papa deu a ordem de ir pelo mundo pregar o evangelho a todas as nações. E é isso que a gente quer fazer, é isso que incomodou o nosso coração, principalmente no começo da obra, né, que a gente via de fato uma juventude forte, uma juventude cheia de Deus, mas que estava ainda parada dentro da igreja, quando na verdade quanta gente a gente não vê que está fora, né? Então nós víamos essa ação missionária. Estamos aí, nós trabalhamos com pregações, nossos ministérios, né, formações, atividades, eventos e evangelização, que a gente tá aí para buscar essas almas pro reino. Que esse é o nosso carisma, nosso chamado, né? E Emuná seria o quê? Emuná significa fé. É uma fé, fé em hebraico, né? Na verdade é uma fé confiante, né? Que é a fé que gera no nosso coração de uma confiança total em Deus, sabe? O nome, tudo no Emuná nasceu de uma forma meio louca, né? O Emuná, ele não... Tudo é louco no Emuná. Tudo é louco no Emuná, irmão. Tudo é louco no Emuná. Mas o Emuná não nasceu dentro de uma igreja, nasceu num salão de beleza, né? A gente se encontrava dentro do salão de beleza da minha mãe, né? Entre os espelhos e os esmaltes, a gente orava e clamava o Espírito Santo. Nesse nível aí. Né? Foi assim durante muito tempo, né? Depois a gente teve nosso espaço e tudo mais. Mas o Emuná significa isso, uma fé confiante,
né? De entregar e confiar em Deus de uma forma tão profunda, de sabe que tudo tá nele. E sem ele a gente não é nada. Como é que tudo é Deus, né? O salão de beleza, só gente feia. Né? Olha isso aí. Esse é essa piada. Mas eu não queria começar a parada já milhões de convidados ali. Só deixar claro também pelos que estão aqui, né? Fabrício tá namorando, Fabrício? Fabrício tá nem Ah, então gente confirma, feia. moção. Não é esse Fabrício aqui, é o Papa feio. É o Fafá. Mas conta pra mim, Guilherme, tu já falou um pouquinho sobre isso. Qual a principal diferença de uma, por exemplo, uma missão pra um grupo jovem? A missão... Na verdade, deixa eu só Pode complementar, porque eu fiquei meio na dúvida, tipo assim, é que como para no caminho. Não é uma pastoral, Sim, não é uma comunidade. sim. Aí volta que o Fabrício perguntou essa diferença. Sim, Só é. quis acrescentar a diferença de comunidade também, porque eu não sei se está caminhando para isso. Sim, a e comunidade, ela vive o acompanhamento. Por exemplo, trazer a situação aqui do Rio, né? A gente conhece muito a realidade das novas comunidades, que já é algo bem explícito, né? Aqui principalmente no Brasil, que, se eu não me engano, o Brasil é o país com mais novas comunidades no mundo, né? E hoje é muito bem aceito as novas comunidades dentro da vivência da igreja, né? Então, assim, a gente não se identifica ainda porque ainda nos falta acompanhamento com a igreja efetiva, né? Com os bispos, né? Mais exatamente com o Dom Roberto, aqui no Rio de Janeiro, né? Que falta um passo da nossa parte nesse movimento. Nós já até fizemos isso há um tempo atrás, né? Só que devido a umas questões nós decidimos recuar, né? Para também não... Porque como Pode só puxar um microfone. Posso, desculpa. Como líder, eu sempre fui muito cuidadoso, às vezes até muito cauteloso e excessivo, né? Porque eu tenho muito medo de falhar com Deus, né? Então eu sempre fui muito cauteloso. E a diferença é que, assim, a gente não quer simplesmente nos prender a um território, né? Se a gente pode dizer, a pastoral está ligada diretamente àquela paróquia, né? Mas a missão, a gente entende que é de fato um movimento extra, né? De fora, de um movimento para fora, né? Hoje nós estamos na São José, nós atuamos junto a São José, nós auxiliamos o padre Rodrigo, o padre Cristiano, os diáconos na paróquia, mas a gente entende que o nosso movimento é totalmente saída. Qualquer movimento, qualquer padre que me ligar, fala, Guilherme, a gente quer fazer o negócio aqui, a gente vai dar um jeito e vai fazer, né? A gente tem essa vida missionária de não ficar preso somente a um território e somente a um local específico, aonde precisarem de nós saímos nesse movimento, porque esse é o nosso chamado, é de ir em busca dessas almas que estão fora da busca pelo reino, né? A gente sente essa sede de almas pelo reino. Então, por isso que a gente quis fazer esse movimento e denominar missão. Então, assim, estamos nesse discernimento, né, interno já bem encaminhado para começar o discernimento junto à igreja. Porque até para se tornar uma comunidade aqui, Tem um processo, tem um né? processo bem criterioso, que é o jeito da igreja de ser. A igreja é bem criteriosa e certa, aliás. Porque senão qualquer maluco levanta falando, sou o fundador, tenho carisma. E aí não é assim que funciona, né? Por isso que a gente decidiu fazer esse processo com calma. Rezem por nós, né? Que a gente está nesse processo e tudo vai dar certo. Mateus, essa Bíblia, assim, é carisma da comunidade? Como é que funciona? Ele chegou, eu falei, cara, É que eles já fizeram volta de pobreza, não dá pra limpar o óculos. Aí o problema é maior. Não, eu já vi gente falar que Bíblia é uma arma, tijolada, agora eu sei. É carisma da comunidade, que o outro também não fica atrás, não. É mesma coisa, só que a minha tem capinha. O dele quis esconder, mas a minha é tanto usar e missão e amarrotar na mochila, mas quer dizer que eu tô usando bem, né? Então, às vezes fica assim, minha xodozinha. A Bíblia, na verdade, assim, não é regra de missão nem nada. É que a galera gostou mesmo do modelo e que todo mundo comprou igual, praticamente. Mas não tem regra. Essa aqui pra mim foi boa de eu comprar. Sim, porque ele tinha um igual no início, foi. Mas porque essa minha porque assim, ela é... Comprou outra cara, sabe? é barata, Comprar a caixa na internet. Não é barata. é uma edição de estudos. Então, assim, ela é muito boa, porque ela tem a palavra e embaixo, tem tudo, assim, um estudo pra você estudar. Então, assim, pra quem prega, assim, é muito bom, porque ela já te dá, assim, um meio pra onde você seguir ali e tal. É tipo aquele livro do professor que tinha respostas. Né? Dá resposta atrás. Então, assim, te dá uma boa ideia do que você já pode começar ali, seguir. Então, assim, pra mim é muito boa. Uma Bíblia muito boa. Eu ia te perguntar, quando tava falando, assim, pra galera que participa da missão, agora é uma pergunta boba, mas não é fingindo bobeira não, é uma pergunta sincera mesmo, apesar de ser boba. Pra galera que participa, é difícil pra eles, tipo, não ter essa mentalidade de não sou um grupo paroquial, ou é, tipo, tranquilo, e, tipo, como é que é também até pro padre essa relação? Tipo, é de boa e Não, tal, assim, nossa pros jovens? relação com o padre sempre foi ótima, graças a Deus. Né? O padre Rodrigo sempre foi quem nos acolheu, nós nascemos com ele, nos acolheu, nos formou,
né? Às vezes com conselho, às vezes com porrada, mas normal. Mas assim, sempre foi muito acolhedor, até porque ele veio de uma realidade de uma nova comunidade, ele era pequeno rebanho, né? Então ele entendeu um pouco esse chamado e até hoje ele faz esse caminho junto com a gente, né? E pra galera, porque assim, os primeiros, né, quem começou, vieram todos de pastorais. Eu era de grupo jovem, eu fui cerimoniário, eu era coroinha, outros irmãos eram de pastoral daquilo, então a gente veio, e no começo foi até um pouco difícil pra gente lidar com isso, por quê? Porque a gente vinha com esse pensamento pastoral, que não tô fazendo aqui uma crítica falando que é errado, a igreja viveu e vive ainda muito a vida pastoral, né, ela é muito importante pra igreja, só que pra vivência, a gente queria viver o chamado específico pra nós, não podia se fechar naquilo, entende? Quem veio, a geração do Mateus, que a gente chama de segunda turma, né, que é a outra turma posterior à fundante, ela já veio com um pensamento um pouco mais diferente, né, já veio com um pensamento um pouco mais livre. Então, para eles foi um pouco mais fácil de entender. A galera que veio do grupo fundante junto comigo, a gente teve uma dificuldade de sair um pouco desse pensamento, né, da questão da vida pastoral em si, com a vivência da missão, da saída. Tanto que até hoje a gente tem algumas dificuldades na obra, questão tipo, do ID, do sair em missão. Né? Foi na nossa última formação, tive que dar uma chamada na galera, falei, galera, a gente é o quê? Uma missão. Na missão tem o quê? Missionário. O que o missionário faz? Faz missão. Não tem fundamento missionário não sair em missão. Então, tipo assim, é um trabalho de fato que, na opinião pessoal, é até muito escasso na igreja ainda. Né? Essa questão, principalmente da evangelização, da busca. Né? A gente vê até nossos irmãos evangélicos fazendo isso até de uma forma mais direta do que nós. Mas a gente sabe que aqui é a verdadeira casa de Deus, então é onde as pessoas precisam estar. Então, assim, pra galera foi mais tranquilo. Da segunda turma. No começo foi mais complexo, até pra mim mesmo, que nasci dentro da vida pastoral, cresci na vida pastoral, apesar de ter tido uma experiência com uma nova comunidade, né, antes do Emuná, a vida pastoral sempre foi muito intrínseca a mim, entendeu? Foi uma dualidade ali. Eu acho que a gente já pode abrir um tema para as novas comunidades, né? No próximo episódio aí. Inclusive, como ele citou, Pequeno Rebanho, Alexandre Bastos, me responde no Instagram, tá? Vou deixar aqui um apelo. Queremos você aqui, tá bom? Grande tema, muito, muito atual. Padre Rodrigo também, queremos você aqui. Pessoal, a gente junta os dois? Aí eu venho pro sentar da missão. Aí eu vou cobrar ingresso. Falou aqui no rebanho, seria maneiro trazer o Barba, mané. Será que o Barba Sim. Mas ainda já tem. Não, Barba bonita. Entendi. Bem feita, aprumada. Tu vai deixar ele grafitar aqui? É um artista, irmão. Aquilo ali é... Mas como nós, novas comunidades, nós estamos aqui hoje para tratar, né? Olha que bonita, para tratar sobre o tratado da vida de devoção. Muito bom. Né? E, lógico, a gente já entrou nesse tema, vamos começar falando sobre quem foi inspirado por Deus a criar esse livro que ficou escondido, né, há tantos anos. Mas a gente falar disso, tipo assim, entrar nesse tema mais histórico, vocês têm dentro da missão, alguma relação com Nossa Senhora diferenciada? Que faça parte do carisma, até do tratado também, vocês trabalham isso dentro da... Esse tema, cara, é um tema muito legal, curioso. Vou usar a palavra curioso, né? Porque assim, até entrando um pouco nessa vivência, falando sobre a minha experiência com a Virgem Maria, Matheus vai falar um pouco também da experiência dele. Mas assim, eu costumo dizer que eu era o filho que mais era afastado da mãe, se assim a gente pode dizer, né? Eu nunca tive uma experiência mariana tão profunda como outros irmãos, até dentro da obra tiveram. Eu cresci com a família totalmente mariana, de Legião de Maria, minha avó, minha bisavó, de ficar no pé da minha avó rezando texto de Legião de Maria, mas eu nunca tive uma proximidade tão grande de Nossa Senhora assim. E dentro da missão também, por ser o fundador, o líder, assim, foi até um pouco difícil entrar essa presença mariana, porém ela sempre esteve desde o começo com a gente. Né, a gente, o título que nos guarda é Nossa Senhora de Pentecostes, né, que uma vez em oração, Deus deu uma inspiração de que, assim como Cristo foi gerado no ventre de Maria na Anunciação, a missão foi gerada no coração dela junto com a igreja em Pentecostes. Então a gente vem essa vivência de Nossa Senhora de Pentecostes, a esposa do Espírito Santo, né, que nós somos bem cheios do Espírito, numa vivência bem entregue ao Espírito. Então a esposa do Espírito sempre está com a gente, é o título que nos guarda hoje. Então, nós estamos difundindo também uma devoção mariana agora muito forte, que é algo que Deus colocou no meu coração muito forte nesses últimos tempos, né? De uma devoção mariana maior dentro da obra, de uma vivência maior dentro da obra, entendeu? Eu acho que tem sido essa questão da devoção mariana,
Acho que as redes sociais, não sei se agora, acompanhando mais esse núcleozinho católico ali que eu até zoei, né, contigo alguns episódios atrás. No TikTok tem uma comunidade católica, assim, que tem tudo. Tem briga, Sim. tem guerra, Sim. tem de tudo lá. Tem até coisa católica. Sim. Que bom, né? Tem muito assunto católico lá às vezes. E aí, mas assim, eu tenho percebido que tem nascido nas pessoas, quer dizer, voltando, né, um reavivamento talvez de uma devoção mariana um pouco maior, né? Você percebe isso através das canções, as pessoas têm defendido cada vez mais a ideia de Nossa Senhora. Vê quem ali, por favor. Então, tipo assim, eu tenho percebido só. Tá na gravação, né? Então acho que dá pra gente esperar pra ver aqui. Só um segundo, voltamos já. Vamos descoberto. Fala também, tá? Alguém perdido. Voltando à nossa gravação. Começa a falar de Maria. Vai falar de Maria. Começa a falar de Maria. Então, O negócio fica estranho. O negócio fica estranho, irmão. Tô perguntando do nada já, fiquei preocupado. Pô, eu Henrique tenho está percebido vivo? que tem nascido uma devoção. Meu Deus, Henrique ali. Uma devoção mariana nas pessoas. Sim, Não sei se vocês têm percebido isso também. Tipo, as pessoas parecem que são mais íntimas de Nossa Senhora, tentando uma intimidade maior com ela. Isso é muito verdade. E é preciso ter essa volta, né, dessa devoção mariana, porque é algo que já veio de muito tempo, só que tem se perdido, como você falou, né? Das pessoas se entregarem a Maria, buscarem mais a sua intercessão ali, ter essa devoção mariana, né? E como você falou, os jovens hoje têm buscado muito. E isso é algo bom, né? Para a igreja ter pessoas que buscam mais seguir ali Maria, o seu exemplo, né, de santidade ali, de humildade. Então isso é muito verdade. E esses santos, né? Assim, de agora, esses santos mais atuais, né? Como também São João Paulo II, foram santos Muito mariano. que fez crescer de novo, né? sim. Essa devoção, essa Acho coisa pra tratado Maria. também atualmente vem dele, né? Isso que eu ia falar, tipo assim, no tratado, São Luís, ele fala sobre essa devoção mariana nos últimos tempos. De que, né, até entrando já um Seria pouco mais sobre, forte. até entrando na questão do tratado já, São Luís ele fala que só chegaremos a Jesus, e Jesus viria mais uma vez também por meio da Virgem Santíssima. Então é um processo natural, que a devoção à Virgem Maria seja muito forte. Eita. Tá vendo? Amém. Não, eu tava me devendo, eu tô mexendo aqui pra não cair. O cara tava se vendo ali. Tá vendo? É uma devoção muito forte nesses últimos tempos. Eu vou pegar pra tu, né? Não, deixa. É muito forte nesses últimos tempos por causa disso. É uma promessa, é uma profecia, se assim podemos dizer, de São Luís no tratado. Ele já relata isso, né? Sobre essa maior devoção, que Jesus viria novamente. E se você reparar nos grandes movimentos que têm acontecido dentro da vivência da igreja, todos Nossa Senhora está fortemente presente, né? Não tem como, porque a igreja e Maria são uma coisa só. Principalmente, assim, aqueles que querem viver tá começando os Mateus lá embaixo, né? Antes de começar. Todos aqueles que querem ser santos precisam estar totalmente entregues ao coração de Maria. Não tem como. É uma promessa de Fátima. No fim, no Imaculado Coração triunfará. Então, tipo assim, quem não consegue, quem não está dentro do seio da Virgem Maria, quem não está nesse colo e deixa ser cuidado e ter ela como exemplo, vai ser mais difícil. Não vai ser impossível, porque para Deus nada é impossível, mas vai ser bem mais difícil. Eu acho que por muito tempo, dentro da igreja, o catolicismo em geral foi muito atacado pela grande devoção a Maria, né? E esses ataques meio que abafou um pouco. Então as pessoas, para evitar esses ataques, começaram a deixar meio de lado. Coisa mais dentro da igreja, né? Não externava tanto isso, apesar de nunca ter sido diminuído pelos ataques, entendeu? Sempre teve uma devoção grande, mas não externavam tanto, porque até para evitar o confronto. Porque normalmente quem ataca, quem fala, quem critica, é só para ofender, só para criticar. A pessoa não fala no sentido de, me explica por quê, entendeu? Você pode descer teologia em cima dela, mariologia, explicar tudo, e no final ela vira as costas e o próximo ela vai perguntar a mesma coisa. Não é para absorver, era no intuito de ofender. Então a gente começou meio que deixar de lado. Não faço questão de explicar, eu vou vivendo, porque a pessoa não tem realmente interesse de entender, né? Mas realmente, eu acho que dos últimos anos pra cá, talvez 3, 4 anos pra cá, voltou pra uma força maior, tipo assim, você não quer saber, eu não vou deixar de viver aquilo por causa disso, e a gente tem visto, graças a Deus, né, a gente tem visto uma devoção grande voltando assim à ativa. Sabe o que eu acho interessante nisso, Daniel? Que assim,
Isso vai muito de encontro a... Eu acho que as pessoas tinham muito medo pela falta de conhecimento. Isso não só no tema mariano, no tema geral, né? A gente tinha muito medo de um debate, porque os evangélicos, na maioria das vezes, amo vocês, irmãos, mas na maioria das vezes, eles traziam situações da palavra, e nós, que muitas das vezes não tínhamos um conhecimento tão profundo como nós estamos adquirindo nesses últimos tempos, da palavra, da doutrina. E aí entra pessoa como o Padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino, que foram para a internet trazer esses ensinamentos. Hoje você se sente muito mais segurança de entrar numa conversa dessa. Coisa que anos atrás muitos cristãos católicos não, e aí acreditavam. Tinham a fé na Virgem Maria, as suas devoções pessoais, o Santo Terço e tudo mais, só que eles não conseguiam, e aí entrava naquela questão, tá bom, tá bom. Só que hoje, com o conhecimento todo, né, que a igreja vem nos trazer, que a internet nos trouxe, que as pessoas nos trouxe, a maior divulgação do tratado, né, auxiliou a gente a ter essa coragem de falar assim, eu entendo sobre isso, então finalmente eu posso falar. Entende? E aí a pessoa se sente mais confortável. E como uma coisa que eu aprendo muito é que tudo que a gente aprende é combustível para nossa fé. Então a fé aumentou, a devoção aumentou, o carinho, o amor pela Virgem Santíssima aumentou. Por quê? Porque foi aumentado também esse conhecimento sobre temas relacionados a ela. Entende? Então assim, tanto pode ver que foi um grande boom de mais ou menos o quê? Uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, que foi quando os grandes expoentes, os formadores da internet, a internet em si ganhou essa força. Tava conversando sobre os TikTokers católicos, né? Mas assim, é onde eles ganharam essa grande força, né? Porque eles foram trazer esse conhecimento que para muitos católicos como a gente, de repente a gente não tinha ideia. Nunca ia saber se não... Não tinha esse conhecimento, entendeu? Então, assim, acho que foi muito forte por isso. Não, então, eu acho também que o que facilitou é que antigamente, na conversa protestante de Nossa Senhora, era sempre aquela parada, né? Nossa Senhora é o demônio. É isso. É o demônio e tal. Até pra eles, hoje também já tem isso mais esclarecido. Você percebe? É claro, tô falando aqui de religiões sérias, né? Dentro do meio protestante, mas Nossa Senhora não é Nossa Senhora pra eles, mas também já não é uma mulher qualquer. Sim. Então eles já estão partindo desse entendimento de que, peraí, opa, não é o demônio. Né? Então acho que isso também tem facilitado a conversa, porque foi o que o Daniel falou. Muito antigamente as pessoas não vinham querer conversar para entender o assunto. Era tipo sempre os mesmos questionamentos, as mesmas conversas, para no final você ter um ataque. Hoje as conversas elas já partem no princípio. Claro, eu tô voltando a frisar, as pessoas que querem estudar a palavra mesmo. Né? Que eu tô fugindo já do católico protestante, mas pessoas que querem entender a palavra. Já partindo do princípio que essas pessoas querem entender de fato quem é a Nossa Senhora. Porque se Jesus não, porque sendo Jesus quem ele é, o Verbo encarnado, alguém que vem para salvar a humanidade, né? E nasce através de uma mulher escolhida, essa mulher não pode ser qualquer. Alguma coisa diferente ela tem que ter. Né? Então, as pessoas estão começando já a entender melhor isso que o católico não sabia talvez traduzir. O católico médio, a pessoa... E aí que você parte no Brasil do princípio que isso até se você for falar de português e matemática, as pessoas têm dificuldade. Então, quem dirá a religião que você não tem o acesso desde criança. Exato. Né? Tem na catequese da tia Teteca, mas é aquela parada ali. Você tem que... muito limitada também. A gente dependeu sempre de outros para nos ensinar. Poder. E hoje a gente tem essa liberdade e de acabou aprender, que esses outros ensinavam aquilo que eles entendiam. Aquilo que eles queriam ensinar, muitas das vezes, né? E a gente acabou ficando refém disso. Né? Quando a gente vê, de fato, pessoas como esses grandes expoentes aí da internet trazer esse conteúdo direto vindo da fonte da palavra, do catecismo, da doutrina, a gente consegue receber direto de uma fonte, sabe? Ter acesso a documentos, ter acesso ao Vaticano, entrar no site do Vaticano e ver a homilia do Papa sobre aquilo. O que o Papa tá falando para mim sobre aquilo? Então, tipo assim, a internet já trouxe foi essa grande difusora, né, também desse maior aumento mariano. Então, assim, é muito por causa disso. Então, é uma profecia de São Luís, mas também vem junto com esse crescimento, né, daquilo que Deus está dando pra gente no tempo de hoje. Que é isso, Deus também vai dando artifícios como esse que a gente está tendo aqui agora, de conversar sobre o tema, né, coisas que, de repente, há 15 anos atrás a gente nunca ia imaginar. Talvez tivesse até vergonha de fazer Sim. isso. E também tem todo um conhecimento maior. É aquilo. Quer saber sobre Nossa Senhora? Hoje tem todo um conteúdo ali, magistério ali, como ele disse, dos padres ali que ensinam. Hoje, sobre Maria, você pode saber tudo sobre Nossa Senhora, se você buscar. Se você buscar, tem até um assunto que eu lembro aqui agora, que foi até sobre o São Luís Maria Grau de Montfort, que ele vai dizer, né,
que é muito mais fácil você separar a luz do sol do que Maria de Jesus. E assim, falar sobre Maria, é como você falou, é só juntar 2 mais 2. Se Jesus, ele é Deus, se ele que é o suprassumo, ele iria habitar em alguém que fosse uma pessoa comum? Não precisa você ter doutorado para você entender isso. De que Deus ele só habita no lugar que é santo. Em locais que são santos. Então, se ela não fosse uma mulher especial, ele não iria habitar. Se o solo que ele pisa... É aquela máxima verdadeira, né? Santo, imagina o vento que gerou, então, né? Entende? Então, assim, às vezes as pessoas gostam de mistificar muitas coisas e é só entender de que... O básico, né? O feijão com arroz. Sim. Sabe? Que é o básico. Ele escolheu ela porque era ela a mulher que ele diz ali lá no Gênesis, né? Que eu farei amizade entre você e a mulher e a sua descendência. Então, era ela. Então, as pessoas às vezes fazem muita coisa para entender isso. E eles transformam essa mulher em qualquer outra coisa. É a igreja, é a noiva, é a terra, é o local tal. E eu lembrei que eu participei de uma formação há alguns anos atrás, não vou falar Há pouco tempo. quantos anos, né? Pra não precisar nem Qualquer fazer 15 anos tá valendo. E aí eu lembro que o formador falava assim, quando você recebe uma pergunta, né, de alguém, aí independente se for do mundo, de outra religião, enfim, independente, você tem que, antes de querer buscar responder aquilo da melhor forma possível, você tem que entender a pergunta. Porque se alguém chega pra você e fala, onde está na Bíblia que Maria é isso? Onde está na Bíblia que tal coisa aconteceu? Você, antes de aceitar essa pergunta, você tem que parar, respirar e falar, olha, primeiro, a Igreja Católica não é baseada só na Bíblia. Exatamente. Ou seja, porque a pessoa constrói todo um raciocínio, ela vai se reafirmando em cima daquele raciocínio, aí chega no final, elaborou toda a questão e vai te fazer a pergunta, sendo que o raciocínio lá no início já começou errado. Então ela partiu de um princípio errado, um princípio que não condiz, e aí em cima daquilo, daquela afirmação que não é verdadeira ou que não é correta, ela elaborou todo um contexto como se fosse uma armadilha, que não é uma pergunta, é uma armadilha, e você aceita e não entende, e caraca, é mesmo. Mas se você olhar lá no começo, o alicerce dela já sabe que aquele prédio vai afundar, porque não foi bem elaborado. Sim. Então, quando a gente vai deparar com esses argumentos, com essas perguntas, a gente precisa muito prestar atenção em cada afirmação. Porque em cima de algo que não condiz com a sua fé, a pessoa pode elaborar qualquer coisa. Isso. Até sai um pouco da questão do que, assim, é ter intenção de ouvir. Hoje a gente não escuta de fato. A gente tá num mundo tão acelerado, que a gente tá conversando, papapá, de repente você já começa a falar, já tô pensando na resposta que eu tenho que te dar. Só que você não para pra prestar atenção de fato, é o que o Daniel tá falando, não para pra prestar atenção de fato na pergunta que tá ali. Né? Isso é essa correria do mundo, né? Eu queria trazer só um ponto aqui que eu também acho importante a gente frisar, né? Que assim, durante também um tempo, pela falta de conhecimento que a gente está conversando, a gente também se deparava com certas devoções que eram um pouco, né, muito exageradas, que era, querendo ou não, munição para que falassem da gente, né? Só que é claro que a gente não tá no coração de ninguém, a gente não pode falar o que tá no coração do outro. Mas a gente via exageros também, né? E eu acho que essa formação que a igreja vem nos sinalizar com esse conteúdo que hoje a gente tem acesso, como o Matheus falou, nos permitiu até dar uma forma melhor e verdadeira para as nossas devoções. Entende? Como olhar, vou te dar um exemplo. A minha avó, ela é da Legião de Maria, legionária, desde que eu me conheço por gente. Ela sempre foi. Obrigado. Botou animada como só ela. Aí eu não teria jeito, eu não vou pegar. Minha avó sempre foi legionária desde sempre. Tem. Aquela legionária que nem a Legião de Maria é desde que nasceu. Só que depois já de... Todo respeito, vó. Depois de velha, ela foi e descobriu, né, a devoção ao tratado, conheceu um movimento mariano, que é o Manto de Maria, fez a consagração, hoje é do movimento e difunde a consagração pelo meio do método de São Luís. Depois de, muito tempo. Hoje ela é uma pessoa que conhece sobre a Virgem Maria como poucos. Quando eu falei pra ela que eu não sou consagrado, né? E é uma das coisas que ela mais puxa a minha orelha lá em casa. Entendeu? Nossa Senhora quer te pegar. Nossa Senhora quer você que lá. Nossa Senhora quer trazer você pra senzala. Entendeu? Nossa Senhora quer você... Bem o jeito dela. E aí quando eu falei, e é muito curioso, porque ela me deu de presente de aniversário, fiz aniversário
final de setembro, ela me deu o tratado. Eu já tinha um, mas ela me deu esse aqui, que é o modelo que eles usam lá no manto. Tanto que tem o nome do manto aqui. É isso que eu queria perguntar, eu estou me guardando. Eu falei, cara, por que o tratado dele é tão grande? Tô vendo os pequenininhos. Mas vem aí, ó. Sabe que Eu tive esse foi meu primeiro. aquele o azulzinho. Vozes. eu conheço esse pequenininho, quase de bolso, né? Mas Esse aí eu levava pra tudo que ela tem. Esse aí- no tratado desse cara é sério, né? Então, esse aí foi muito popular quando, há uns 10, 15 anos atrás, teve o grande boom das consagrações. Se for né? Teve um da capinha preta, que foi meu primeiro, que alguém Aham. pegou até hoje. Quem me pegou, devolve meu tratado. E aí, depois teve esse... Teve esse, que foi o grande boom das consagrações, né? Aí, corrija se eu estiver errado, na nossa região lá de Santa Cruz, né, ficou muito popular através da Fraternidade do Caminho. Se não me engano, que eles trouxeram muito isso forte, né? Quando eles vieram lá pra casa, que eles assumiram com as irmãs, né? Tanto que, tipo assim, tinha o grupo Totus Tus, que é o grupo, né? Que fazia esse processo da consagração no meio jovial lá em São José. E aí eles trouxeram essa questão, tanto que, pô, eu lembro que muitos jovens se consagraram na época. Aí faziam turmas muito grandes, né, de processo, aí eles ensinavam o tratado, tinha que ler o tratado, fazer os exercícios, tudo que o tratado pede. Santa Cruz cheirava as rosas, né? Nossa, mas era florata. Era muito. e assim, era muita gente e era muito curioso, assim, gente, não me leve a mal, por favor, sou gente boa, tá? Não vou me xingar no Instagram. Mas assim, eram umas correntes desse tamanho aqui, que eram colocadas, quase correntes de bicicleta, e Colocava colocavam... na casa de ferragem. Alguns E aí... chegavam a usar corrente. Mas é muito literalmente, né? Sim, Muita gente ainda usa sim. um cadeado mesmo. Porque perdeu a chave e usa tipo dos Brincadeira à parte, tá, galera? Mas muita assim, gente ainda usa. E aí, tipo assim, tinha muito esse movimento. E foi muito bonito. Eu sou o cara, falando do Guilherme, eu falei, não fui muito mariano a minha vida inteira. Prepara pro corte, galera. Lá vem. Eu sempre fui o cara que nunca fui muito das ondas, né? As grandes ondas que surgem por aí. Na vida, nem na igreja não seria diferente. Então eu não fiz o caminho, entende? Não fiz nenhum, não me propus a fazer, né? Motivava as pessoas a fazerem, mas eu nunca fiz, né? Muitos irmãos, até na obra, nós temos muitos consagrados na missão. Mas eu não fiz na época, mas me chamava atenção porque eu parei para ler o tratado. Isso aqui é uma riqueza. Isso aqui não é à toa que o cara é santo. Né? É de Deus, é a inspiração do Espírito. Mas ao mesmo tempo, algumas coisas que... Aí, acho que agora eu tenho que cortar. Mas algumas coisas que eu li aqui, às vezes a galera vivia um mês. Isso aí Porque assim, Sabe? aquela parada. Eu via muita gente falando do tratado como se fosse um amuleto. Sim. Quando você começar a ler o tratado, a tua vida vai virar de cabeça pra baixo. Assim, não é duvido. mágica, né? E Eu não vi é mágica, gente, entendeu? sendo convertido pela... Eu vi. Entendeu? Eu vi. Mas continua, desculpa. Eu sou, por exemplo, eu me consagrei porque eu tava nessa onda da galera toda de uma moda, né? Eu falei, cara, eu vou ler o tratado pra poder discutir com essa galera. Não, eu li no sentido de estudo, Não pra né? discutir, mas eu li pra falei, não, cara, vou entender porque essa galera tá louca. Eu não queria me consagrar porque eu sempre tive uma devoção à Nossa Senhora. Uhum. Eu fui o cara mais mariano do mundo, mas sempre tive uma devoção à Nossa Senhora. Só que eu achava muito exagerado, foi o que você falou. Uhum. Eu achava, essas práticas de bota corrente grande, pô, tá Jesus exposto, em vez de Jesus vai Nossa Senhora. Enfim, eu achava isso tudo muito exagerado. Até a forma como falavam. Nossa, esse negócio aqui, você começa a ler, você começa a ver o Satanás e o diabo quer te impedir de ler e tal. Vou tocar a campainha, né? Falei, vou ler. Vou ler tipo a brincadeira do copo, ver o que dá. E aí li, cara, e no final do tratado eu não consegui não me consagrar. Porque, mas não por essa... Claro, existe uma grande mística, você falou, é um santo da igreja, tem uma mística toda por trás. Mas o que me fez consagrar foi o texto em si, a forma como ele explica. Muita coisa que eu tinha dúvida sobre Nossa Senhora, eu entendi através do tratado. Ele explica muito bem. Então, até essa questão do... Isso. Cara, a expressão dele é muito clara. E as pessoas... Era uma das coisas que as pessoas falavam. Você vai ter que ler o tratado mais 3 vezes pra entender. Cara, eu li de primeira e me ajudou muitas coisas. Sim. Eu continuei lendo o tratado como uma fonte de consulta às vezes, mas não como uma necessidade de compreensão. Então, ele explica de uma forma tão óbvia, até essa questão do exagero ficou muito claro pra mim que Nossa Senhora não é um robô. Então, assim, eu tinha isso um problema muito grande. Não só com Nossa Senhora, com os santos em si, mas especialmente com Nossa Senhora. Cara, por que as pessoas estão lá Jesus exposto e vai numa imagem e tal? Por que as pessoas pedem primeiro pra Nossa Senhora? Quase um pensamento protestante. Sim. Apesar de crer nela. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender que ela não é um robô, mas ela é alguém vivo, que é incapaz de, isso aqui é da Ingrid.
Aí Daniel fala assim, pô, vou dar pro Fabrício. E ela não fica com isso pro Fabrício. Ela, sendo Nossa Senhora, ela entrega isso pra gente porque isso é da Ingrid. Né? Então, tipo, tudo que ela pega, ainda que eu entregue essa adoração, essa oração, que deveria ser direta a Jesus, e eu faço pra Nossa Senhora, ou que eu creia nela da forma que eu deveria crer em Jesus, eu não tenho como ela ser idolatrada, e isso aí partindo de um pretexto católico, e muita gente pode discordar disso. Mas pro católico, se não tem como ela ser idolatrada, porque ela não aceita a idolatria. Entendeu? Então, Esse é ela o ponto. pega isso e ela leva pra Jesus. Aí, a catequese de você entender o que cabe a Nossa Senhora, o consagrado tudo cabe a Nossa Senhora, né? Tá no tratado e tal. Sim. Mas para você entender o que cabe a Nossa Senhora e o que cabe a Jesus, beleza, uma questão de catequese para a pessoa compreender a fé. Mas numa questão de espiritualidade católica, não existe a possibilidade da idolatria à Nossa Senhora, porque ela pega tudo e ela leva a Jesus. Sim. Ah, mas a senhora entrou e foi direto na imagem. Cara, se aquela mulher orou com fé e pediu a Nossa Senhora não retém nada para ela. Sim. Não existe nada, Sim. nada. Isso, São Luís é muito claro. Bem no início do livro ele fala que perto de Deus ela é menos que um átomo. Menos que um ato. Sabe? Mas aí você tá olhando da perspectiva, você tá olhando de cima para baixo, de Deus. Mas, pô, vamos olhar da perspectiva real, que eu não sou Deus. Então, de baixo pra Às vezes cima, a galera esquece isso. que ela não é Deus. Então a gente diz, Então, ela não é ninguém. Beleza, perto de Deus ela não é ninguém. Mas perto de mim, Ela é gigante. tá muito distante. Esquece. É tipo você olhar pro céu uma estrelinha pequenininha, mas perto daquela estrela você Sim, é nada, sim. é poeira cósmica. Então, eu compreendi muito disso na época, porque eu fui ler o tratado e falei, cara, não, peraí, eu vou entender o que essas pessoas estão falando. Muita gente que tinha toda essa euforia hoje não tá nem na igreja mais e, tipo, tá fora. Esse é o ponto, irmão. Esse é o Entendeu? ponto. fogo de palha. Mas é a questão com tudo, não é com o tratado, é com Sim, tudo. sim. A pessoa que se vai chegar, não, agora eu quero ser catequista, e vai ser o melhor catequista durante 3 meses. Aí no 4º mês já não tá mais na igreja. Não, vou ser o melhor pregador do mundo. Não, a palavra agora, o Daniel não é nem digno da palavra, porque do jeito que eu leio, a vida que o Daniel leva, ele não é digno, não. Sim. Aí passa 6 meses e o Daniel tá lá, perseverando. E aquela minha euforia foi por água abaixo. E o problema acho que o grande problema é a euforia das pessoas. Em todos os movimentos grandes que surgem na igreja acontece isso. Todos. O tratado, depois veio a questão dos temperamentos, depois veio a questão do avivamento. E as pessoas falavam do temperamento como se fosse uma parada Nossa. super... Código de direito Nossa. canônico, a igreja ensinou o temperamento, tem nada E a ver assim, com catecismo. Eu, claro, acredito, tem muitas questões, né? A igreja fala. E sabe qual é a questão? Que assim, quem fala muito sobre é uma pessoa que a gente tem uma fé no sentido, tipo, de acredita, por exemplo, é um cara que tem o Padre Paulo Ricardo, né? Tipo assim, todo mundo para pra ouvir o Padre Paulo Ricardo. E ele tem experiência de cadeira pra falar sobre o que ele fala, entendeu? Mas o problema não tá no Padre Paulo Ricardo que fala, mas tá na gente. Diz como a gente Como a escuta. gente ouve e absorve aquilo. Então, tipo assim, quando aconteceu o boom das consagrações, aconteceu muito esse fato, sabe? Muitas pessoas fizeram um caminho, se consagraram, né? E falaram aquela questão, tipo assim, pô, vai mudar a sua vida e tudo mais. E eu testemunho pra vocês, eu vi gente que teve a vida transformada pelo estudo e pela consagração à Nossa Senhora. Eu conheço gente assim. Mas é aquilo. É você levar a sério a sua vivência de fé. Isso aqui é só um caminho. Assim como existem outros. Né? Dentro da igreja, dentro da vivência com Deus. Né? Mas se você escolher o caminho que você for, leva a sério, irmão. Vive de verdade, sabe? Vive com devoção, com piedade. E São Luís vai dizer que esse caminho, né, que o Guilherme falou, é o caminho mais fácil que tem. Ele vai dizer que, sim, todos os caminhos, assim, de devoção te levam a Deus, mas o caminho mais fácil que tem para você chegar até Deus é se entregando ali através de Maria. Porque, irmão, ela já é mãe do cara. Então, assim, não tem o que você não possa levar para ela, que ela não vai levar diretamente a ele. É isso aí. Eu acho muito interessante a questão da devoção, né? Porque, assim, uma característica da devoção é que ela é cristocêntrica. Sim. Então, como o Matheus falou, né? É só um caminho. Então, seja pelo tratado, seja devoção a um determinado Ao santo. o objetivo dessa devoção é Cristo. Sim. Entendeu? Aquilo ali vai ser uma via. Você vai chegar através da Nossa Senhora, você vai chegar através de Padre Pio ou de Santa Teresinha. É Cristo. Então, tipo assim, a gente precisa deixar isso muito, por mais que pareça óbvio, né? A gente tem que sempre deixar isso claro. O óbvio Não é precisa porque ser eu dito. tenho uma devoção a um determinado santo ou a determinado carisma que eu tô colocando acima de Jesus ou na frente de Jesus, não. Sim. Então, toda devoção, ela é cristocêntrica. Então, tem que ficar isso muito nítido. Porque hoje em dia, tu vê um padre
um padre midiático, né, que tá em alta aí. Se ele chega hoje e fala assim, olha, Maria não salva nem cura ninguém. Aí os nossos meio-irmãos ou irmãos completos, né? Ou até outras pessoas de fora, esse padre tá falando a verdade. Até que fim alguém colocou, alguém teve coragem de falar. Sim. E pra quem é católico que vive, tipo assim, é uma segunda-feira normal que ele falou ali. Óbvio. É. Mas assim, eu acho que grande problema da galera, e não só o protestante, mas até do ateu, da galera que não crê, é que fala de uma igreja que eles inventaram. Isso aí. Assim, não conhece 90% da igreja, não conhece 10% da igreja, 5% da igreja pra poder falar sobre o que a igreja ensina. Tu chega numa faculdade, é o que o professor que nunca pisou na igreja ensina. Tu chega dentro de qualquer instituição religiosa, é o que o pastor, o líder falou, que nunca pisou no que estudou uma doutrina. Cara, Então, assim, não tem estudo. A pessoa não tá negando a fé católica, ela tá negando uma criação da mente de alguém. alguém falou. Isso aí, entendeu? A pessoa vai pensar, você tem um devoto de tal santo, ou devoto de Nossa Senhora. Por que ele não é devoto de Jesus? Quanta gente escuta isso, né? Falei, cara, mas a devoção é um meio de chegar Sim. até lá, entendeu? E isso, antes de a gente partir para qualquer assunto, é muito bom a gente frisar isso, que a devoção, ela é cristocêntrica. Sim. O foco dela é Jesus. Isso é muito Independente forte. da nomenclatura, ou tinha uma outra palavra que eles usavam, né, quando escolheu o título, né? Então, independente do que você escolha, Cristo é o foco. Sim. O objetivo é aquele ali. Sim, Então, sempre que se fala de devoção, a gente precisa ter claro isso. E a gente está rumo a Cristo, né? Só tá mudando o caminho. Às vezes tu quer chegar no trabalho, um dia tu vai de trem, outro vai de ônibus. O dia que você tá com dinheiro, tu pega um Uber, vai confortável. Mas o objetivo é chegar no trabalho. Exatamente. Assim, isso é muito forte sobre a questão do Fabrício estar falando, né? As pessoas criam na cabeça a igreja que elas acham que são, né? Eu tava meditando essa semana, que assim, o que é fé? Sabe? O que é fé pro Daniel? O que é fé pro Fabrício, pro Matheus, pro Guilherme, pra Ingrid, pra você que tá ouvindo a gente? Aí vem a gente com a frase pronta, né? É acreditar naquilo que não se vê, né? De fato, isso é inquestionável. Mas uma vez eu aprendi que a fé, principalmente dentro da nossa vivência, é uma fé de seguimento. É seguir. É seguir aquilo que Jesus nos ensina. Entendeu? A fé cristã, ela é isso, é a fé cristã. Ou seja, é a fé no Cristo. Naquilo que Cristo tem para nos ensinar. O que Cristo deixa pra gente? É a Santa Igreja. E os ensinamentos que a Santa Igreja tem para nós. Então, se a Igreja afirma que a Virgem Maria é um caminho certo de salvação, a devoção, o caminho que ela nos ensinou, se a Igreja acredita que difunde isso aqui, é porque ela acredita que isso aqui também é um caminho. Assim como outras realidades, assim como o apostolado da oração, assim como uma outra realidade, a renovação carismática, seja o que for. É um caminho que a Igreja reconhece, então é Cristo. Porque a fé cristã é isso. Então, pra gente, cristão católico, isso não deve ser tem que ser que nem uma segunda-feira normal. Porque a gente tem que ter esse entendimento. Se a nossa fé não é somente uma fé de acreditar em algo ou em alguém, mas é uma fé de seguimento, a gente tem que assumir isso de verdade. Entende? Então é uma coisa que precisa ser falado mais, precisa ser difundido, sabe? A gente segue alguém. Ele deixou as coisas pra gente, ele deixou a igreja vem ensinar isso pra gente. Então, assim, pra gente não ficar por aí, batendo cabeça e, como São Paulo diz, deixando levar por qualquer evento de doutrina. Que bate, a gente, hoje eu sou assim, amanhã eu sou assado, tudo mais. Tem muito isso, né? Assim, tem que falar assim, não, eu sou católico. Aí sai da igreja hoje, Encontrei Jesus. encontrei Jesus. Tipo assim, ele não tava lá contigo, mano. É muita loucura essa frase que fala. Eu fico, caraca, beleza, irmão. Encontrei Jesus. E eu acho que essas ondas, né, como a gente tava falando, de devoções ou de espiritualidades, eu acho elas interessantes. Por mais que você saiba que vai passar, mas vai pegar meia dúzia ou uma dúzia de pessoas que vão realmente viver aquilo. Sim. E também para trazer uma nova visão, né? Porque, lógico, teve gente que, junto com o tratado, né, veio a questão da modéstia, dos véus, foi tudo meio um período. Então, passou. Infelizmente, uma grande parte, não posso dizer se é a maioria ou minoria, mas uma grande parte deixou de lado como se fosse uma moda que tivesse passado. Sim, mas vamos focar naqueles que ficaram e estão São vivendo fiéis isso até hoje. Bendito seja Deus por porque isso. de Sim. diversas devoções, essa ainda permanece por algum motivo. Né? Se a gente for entrar na história do tratado, né? A profecia, né, que o tratado diz, onde ele escreveu sabendo que isso ia sumir,
que ia Sim, ficar verdade. oculto por algum tempo. Isso é impressionante. E realmente aconteceu, gente. sabe? Aconteceu. Então, eu acho que... Será que é por isso que o tratado ele tem, assim, tantos santos adeptos, né? Porque tem vários tipos de devoções, mas o tratado em especial você tem, como nós falamos, né? São João Paulo II, que era Padre Pio. fiel, Padre Pio. Quantas pessoas usaram desse método para chegar a Sim. Deus, né? Sim, sim, sim. Esses movimentos que a igreja vem trazendo, né, e o tratado é um deles, a gente sempre acredita, a gente quando estuda um pouco, por exemplo, no nosso caso, sobre novos carismas, né, a gente entende que o novo carisma é um clamor do mundo, né, um clamor da igreja para o mundo atual, para aquela realidade. E eu acredito que esses tipos de movimentos também surgem assim. É necessário que nós voltemos à maior proximidade com a Virgem Santíssima. É necessário. O tempo de hoje requer isso, sabe? O tempo de hoje precisa. A questão da modéstia. Gente, é só juntar um com um. Se a gente olha para a nossa sociedade de hoje, encontra hoje uma vida totalmente modesta, né? É uma vida totalmente diferente daquilo que a modéstia tem para apresentar. E se levantam homens e mulheres que querem viver esse tipo de realidade totalmente contrário ao que o mundo vem nos trazer, é necessário. É um clamor. É um suscitar de Deus no nosso meio. Assim como foi tratado, assim como foi agora a questão uma maior devoção ao Espírito Santo, através de movimentos e tudo mais. Como foi com Santa Helena Guerra, né? Nem combina. É melhor. Se acostumar. né? Com Santa Helena Guerra, né? Quando ela veio trazer uma maior devoção ao Espírito. E se você pegar, não sei se vocês já leram outro conselho, ler o tratado e ler o Escrito de Fogo, tá? Bom também, pra caramba, Escrito de Fogo. Que ela fala sobre o Espírito suscita no coração dela esse maior desejo, né? Essa maior devoção ao Espírito Santo, que era necessário para o século, né? E olha tudo que a gente viu no final do século XX e começo de XXI, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, é entender que esses movimentos, quando surgem, não é simplesmente do coração do homem. Porque tudo aquilo que nasce do coração do homem morre. É isso aí. Agora, quando aquilo é de Deus, permanece, frutifica. A própria igreja tá aí há 2000 anos. Satanás tenta parar, como o Daniel falou. Pô, ficou sumido por 30 anos. Mateus me corrigiu, né? 130 anos. 150 não? Não, 130. Botei 20 aninhos aí só pra tirar uma onda. Mateus falou, 130 anos ficou sumido, cara. Ninguém sabia que isso aqui existia. Então, tipo assim, e aí? E vamos supor que, tipo assim, não foi difundido por mais quantos anos depois? Não, Pelo menos isso na ainda nossa tem as realidade, outras as coisas. outras coisas. Então, tipo assim, são coisas que Deus permite que acontece pra falar pra igreja e falar assim, vamos lá, se mexe. Vamos lá, tô precisando de vocês. Daqui a pouco vai surgir uma coisa nova. A gente vai olhar de primeiro momento, loucura. Aí vai passar um tempo e vai falar assim, foi necessário. Entendeu? Cara, e uma das coisas que mais me pegavam no tratado era a questão dos talentos, né? Sobre você ofertar tudo a Nossa Senhora e nada, seus méritos, e nada mais ser seu. Cara, e a gente é tão arrogante, às vezes, inconscientemente, que o meu medo era, mas e se eu precisasse? Pô, se minha mãe ficar doente, eu precisava realmente... E, tipo assim, não passava a melhor coisa que ela saberia usar melhor do que eu, entendeu? Então, tipo assim, e isso, às vezes, inconscientemente, a gente não para pensar o quanto a gente é arrogante na nossa fé, até com as nossas devoções. E eu li e eu pensava, cara, essa questão do mérito aí é complicada. Até eu entender que falava, peraí, eu tenho mérito até hoje, nunca fiz nada, pô, vamos entregava na mão de quem sabe. Eu não tenho tanto mérito assim, Pelo menos aí eu tenho de alguém pra poder compensar. E essa questão da arrogância, ela é interessante porque até voltando na questão da modéstia. O grande problema, acho que, não hoje, e não da igreja, mas é um problema. E ele é intrínseco, às vezes, ao ser humano em si. Não à igreja, mas ao ser humano. Né? E vocês me corrijam se eu estiver errado. O problema é que quando nascem essas ondas, por exemplo, eu vou aderir e aí fortalecer. Obrigado. Eita. Você quer agitar um café. Vai chegar no céu rapidinho, hein, velho. Tu ficou sem água aí, ó, bobão. Não, Fica eu já defendendo tinha um ela. pouco. Então, tipo assim, surgem essas ondas e é o seguinte, eu vou começar a viver a modéstia. Só que ao invés de querer viver a modéstia e conquistar, pro Mateus viver a modéstia comigo, é o seguinte, uma vida que o Mateus leva. E aí eu começo a viver a onda, a viver, não vou chamar de moda, mas no bom sentido, viver aquele momento, e ao invés de trazer outras pessoas comigo, opa, peraí, não, isso aqui é só meu. Você acaba... Então, essa devoção é só minha, eu tenho ciúme da minha olhar devoção. isso aqui é Ninguém pra é digno dessa devoção quanto eu sou. Sim. Então, acho que as pessoas têm muito disso. Então, vou viver a modéstia.
ao invés de incentivar o Mateus a viver, eu começo a destruir o Mateus porque o Mateus não vive. Sendo que há 2 meses atrás eu vivi igualzinho o Mateus. E a partir do momento da noite pro dia, literalmente eu decidi viver dessa forma, o Mateus já não presta, mas eu presto muito. Cara. E isso leva muito do anúncio do evangelho em si. As pessoas não estão preocupadas em anunciar o evangelho. Porque eu acho que... Acho não, isso aí eu posso estar errado, então é um achismo, mas é uma das minhas certezas. O cara que prega... Vamos pegar um assunto muito polêmico aqui. Vou falar sobre homossexualidade não, que é o óbvio. Vamos falar sobre aborto. O cara não tá preocupado em amar aquela mulher que tá preocupada em abortar ou não. Ele tá preocupado em julgar que ela tá errada. Sim. Entendeu? É a mesma coisa, qualquer outro assunto. Sim. O cara não tá preocupado em amar o outro. Então, tipo assim, cara, isso é um risco pra tua vida, que você tá assumindo pra tua vida. Você, vamos tentar entender. Não. Isso é do demônio e você não pode já parte pra agressão. Ele só quer denunciar o erro, mas não quer Não ajudar quer a acolher. pessoa a sair E do erro. quer denunciar antes de tentar acolher. Sim. Então, tipo assim, e aí a gente tá sempre num clima de guerra contra tudo e contra todos. É claro que existe guerra contra o mundo. Mas, pô, minha guerra não é contra o Mateus, pô. Minha guerra não é contra o protestante. Minha guerra é contra Satanás. Isso aí. Então, se eu puder acolher o outro, trazer outro comigo, amém, porque a minha missão é essa, é ir anunciar. Se o outro ouvir a palavra e ele não quiser, aí o problema é dele. Não tô falando sobre isso. Tô falando sobre, antes de você botar o dedo na cara, você primeiro tentar botar a mão, entendeu? E acolher aquela pessoa que não tem Lembra disso. quem você era, pô. É isso aí, Lembra de entendeu? onde você A gente parte saiu, sempre pô. do princípio que a gente é o que a gente é hoje. E não lembra Não lembra. Como foi antes. como foi antes, entendeu? O movimento do evangelho, o movimento de Jesus no evangelho é esse, são 4, costumo até falar isso muito na obra. Jesus chegou e anunciou. Aquelas pessoas ouviram, acolheram. Jesus acolheu ela. Jesus ensinou ela para poder enviar. Anúncio, acolhida, ensinamento, envio. É assim. Com a gente foi assim. Um dia falaram de Jesus pra gente. E as pessoas confundem anúncio com denúncia. Então, antes de anunciar pro Mateus, Mateus, essa vida tá levando, cara, não é bacana. Pô, a vida que o Mateus leva! Sim. E todo mundo, não presta. Pera aí, Sim, cara. sim. O cara precisa ser acolhido antes, Sim, entendeu? sim. E aí, tipo assim, primeiro a gente ouviu falar de Jesus. De repente fomos acolhidos por ele. Só que quando a gente é acolhido, a gente descobre que a nossa vida não é tão certinha assim que nem a gente acha. A gente tem que entrar ali na forma de Jesus. É isso aí. E aí a catequese, os ensinamentos que a gente teve na vida, a gente modelou. Ó, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, tem que mudar isso aqui. Pra poder aí eu começar a anunciar, no mínimo. É claro que a gente tá em processo de conversão até a nossa morte. Mas aí esse processo que a gente vive até hoje, é continuar anunciando. E assim, é a mesma coisa que a gente vive na realidade de hoje. Às vezes a gente coloca tanto o dedo, a gente cutuca tanto. É claro que a gente não pode deixar de anunciar a verdade. Só que a verdade, ela não pode viver longe da caridade. Esse é o ponto principal. Jesus, ele anunciava, mas no fundo, eu tenho certeza que ele queria que os fariseus, que os mestres da lei, que ele tanto debatiam, isso, acreditassem nele e ficassem junto dele. É isso aí. Tipo, o problema não é você denunciar o fariseu. Até porque Jesus Isso aí. não acolhia as ideias deles. Mas a gente, a parte desse princípio, todo mundo é fariseu. Sim, Entendeu? E como se Jesus odiasse o fariseu. sim. Não, a ideia é diferente do homem, entendeu? O cara pode ter as ideias mais contrárias às minhas, mas primeiro tem que ter no fundo... Eu só tô chovendo no molhado em cima do que você já falou. A caridade. Não tem caridade no anúncio. Sim. E isso é o que mata às vezes. Isso é o que faz muitas ondas caírem. E aí, até voltando pro tratado, ela foi a que mais amou, gente. Se a gente quer ser consagrado, né? Eu vou me consagrar. Daniel também, né, Dani? Vai se consagrar. Carinha dele. Você tá empatado. Tem que equilibrar o equilíbrio aqui, ó. Sabe qual é o problema? A nossa corrente é muito pequena. Se fosse maior... Aqui o trabalho é o seguinte, Matheus e Fabrício tem que convencer Daniel, entendeu? Tô fora, quer pegar meu remédio? Mas assim, a Virgem Maria, ela foi o maior exemplo de caridade. É isso, pô. Ela foi o maior. Ela acolheu a igreja, ela acolheu os apóstolos mesmo depois... Mano, ela acolheu os apóstolos depois dos apóstolos terem simplesmente deixado o filho dela morrer na cruz sozinho. Olha, isso? arrepiei, mano. Que isso, cara? É tu olhar de uma outra perspectiva, né? Ó, meu irmão, que isso? E ela vai nos ensinar também a ser dessa forma. Sabe, uma coisa que me chama a atenção, que às vezes passa até despercebido quando a gente lê a Anunciação, é que após a Anunciação ela se arruma as trouxas dela e sobe para a região montanhosa para o encontro de Isabel. Entendeu? Grávida. Vocês já pararam para ver? Pesquisa aí quem tiver na internet aí. Quanto é a distância de Nazaré até a região montanhosa?
150 quilômetros. Esse moleque, ele vem com tudo na cabeça. É Eles muito combinaram, longe. 150? Eles combinaram. Mais 50 tu chega na Canção Nova, a pé. Eles combinaram. A pé, é a pé, de burrinho no mundo, tudo. Eu não sei onde eu vi isso, mas assim, eu vi uma vez que é como se fosse daqui, posso estar errado, mas daqui até Paraty. Mais ou menos mais, isso. Não, Até até mais. Paraty dá mais ou menos de 200 quilômetros. Então, Mas não, a gente tá em Itaguaí, já tirou 15, então... cara, você contou nosso segredo agora. Bater na porta direto Chega com agora. patrocínio, hein? Ou com pi, assim, no nome do lugar que a gente tá. Mas, cara, é um movimento tipo assim, cara, ela poderia falar assim, ela literalmente poderia falar assim, eu estou com o rei na barriga, não vou fazer mais nada. Mas não, ela sai do maior experiência que ela teve com a vida dela, que um anjo apareceu na frente dela, falou que ela ia ser a mãe de Salvador, pra poder ir servir. Que isso, mano? Também lá, assim, se vocês já leram e perceberam isso. Quando o anjo aparece, ela não se assusta não, tá? Ela vê o anjo e conversa como se tivesse... Confesso que se é pra mim... Ela Irmão, não se assusta Ele não. tá correndo até hoje. Ela surpreende, mas não Antes se de terminar de assusta. falar, eu já tava louco. Ela surpreende pela notícia, mas não se assusta com o anjo. Ela não diz assim, Maria se assustou e não, ela Já tinha intimidade. já tinha intimidade com Deus. Então, ela ficou surpresa com a notícia, mas ela entendia de que ela tinha tanta intimidade com Deus que ela não ficou surpresa de ver aquele anjo e ali conversar sobre aquele assunto com ele. E também, referente a ela ir até Isabel, para pensar, ela tinha dali por uns 14 para 15 anos, uma criança foi até essa distância toda sozinha, irmão. sim. Sozinha. Então, assim, ela tinha bastante confiança em Deus. De que, opa, olha, vai Olha o guardar até o Olha o caminho. Emuná aí, ó. Tem mais confiança em Vai Deus. guardar até esse caminho que tem que seguir até minha prima. Então, tipo, são coisas que ela fazia que tu fala, que mulher. Então, Se eu não me engano, é até num tratado também São Luís fala, aí eu não tenho certeza, tá? Mas acho que sim. Que Qualquer coisa o Matheus tá aí. que ao recitar o Magnífica, né, São Luís, vou dar pra São Luís esse mérito. São Luís fala que... Não foi eu que falei isso. São Luís fala que ela declama o Magnífica, minha alma engrandece ao Senhor, com um coração, tipo assim, eu não sou digna disso. Na humildade, tamanha humildade a Virgem Santíssima tinha. Por mais que ela, São Luís fala, por mais que ela soubesse o quão grande, forte, poderosa ela é, ela não queria aquilo. Isso é a verdadeira humildade. Isso é a humildade que ela quer ensinar pra gente, que a gente não tem, irmão. Não tem. Essa humildade A gente não tem. A gente, a concupiscência, o pecado vem trazendo a gente o quê? Orgulho, vaidade. Aí entra no que o Fábio estava falando sobre olhar pro outro e apontar e tudo mais. A Virgem Maria, e quando você faz o caminho da consagração, você entende, lendo o tratado, fazendo os exercícios e tudo mais, você entende que essa humildade é um modelo de Maria, é um modelo que agradou a Deus. Para pensar, ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filhos e esposa do Espírito Santo. Mano, é o coração que mais agradou a Deus. Então, assim, é esse modelo que a gente precisa chegar pelo menos um pouquinho perto para poder um dia completar ele na face a face. Entendeu? Sim, pegando esse gancho dessa introdução de quase uma hora aqui conversando. Porra, rapaz. Pra quem tá acompanhando, pra quem se interessou do assunto e quer saber, afinal, o que é a consagração, o que muda, o que deixa de mudar, como é que faz, é só comprar o livro e ir acompanhando, como é que funciona, assim. Quando eu sou uma pessoa que eu não li o tratado, entendeu? Eu conheço partes do que a gente estuda, do que a gente ouve falar, do que a gente fica curioso, né? Mas de pegar o tratado e ler e conhecer, ou se consagrar, eu ainda não fiz. Então, se eu quisesse fazer isso hoje, qual seria o primeiro passo? Procurar o Mateus. Mateus. Mas assim, qual é o porquê de se consagrar? Porque às vezes eu tinha a impressão de verdade que a consagração não era para qualquer um. É para quem tá num nívelzinho acima, como se fosse... E também a gente pegou uma onda que meio que passava essa Quase elitista, visão, né? Como se isso fosse aí. um sacramento a mais. Ah, você batizou, crismou, agora falta a consagração. Fala essa, como se fosse um Né? sacramento extra. Eu Uma coisa peguei quase isso, elitista. aí a gente foi procurando ver e vi que não era bem assim e tal. Era uma coisa bem seletiva, você poderia fazer ou não. Então, por que fazer, o que é, como é que funciona aí? Convence ele agora, Mateus. A hora é essa. Ele quem tá assistindo. Então, primeiramente, assim, né? Quando você se consagra a Nossa Senhora, também você é meio ali confirmando o teu batismo. Quando você se batiza ali, você tem os seus padrinhos ali e tem aqueles de consagração, né? A Virgem Maria. Mas você ali é pequeno. Você ali, você... Na maioria das vezes, né? Mas você ali, você não confirma essa consagração ali. Mas quando você se consagra a Nossa Senhora, ali você está dizendo, eu quero me consagrar a Nossa Senhora.
me entregar a Jesus pelas mãos de Maria. Então ali você já é uma confirmação do seu batismo. Primeiro ponto. Segundo ponto é de como vai dizer, pô, Mateus, como se consagrar? Como começar a se consagrar? Primeira coisa, você tem que pegar e ler o livro, o tratado. Aqui, São Luís Maria de Gregório I de Montfort, que esse nome dele é muito difícil de falar, se eu errar aqui, gente, perdão que eu não sou bom em falar, o nome dele é muito grande, mas ele vai te ensinar e, cara, como eu disse pra vocês aqui no podcast, ele vai realmente te indagar várias perguntas que você faria. E ali ele te responde todas essas perguntas, dúvidas que você tem do porquê não seguir logo para Jesus e buscar Maria e tudo mais. Então, no livro ele te explica tudo. Todas as suas dúvidas você pode tirar no livro. E ali ele vai te ensinar tudo. E vai te explicar ali como você ser realmente um fiel consagrado à Virgem Maria, do porquê se consagrar à Virgem Maria. E lá ele vai dizer de que ele entende que Maria é, como ele disse, é só um átomo. Só que se Deus quis passar por ela, quis vir ao mundo por ela, então também por que não nós? E também foi o próprio Jesus que abriu esse leque da entrega à sua mãe, Virgem Maria. Assim, quando ele estava ali para se entregar por nós, ele vai dizer, filho, eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. Então ele já nos entrega a Maria ali. Então ali é só o processo de aceitar isso. Então, quando a gente se consagra a Maria, a gente só está se entregando a ela, como também Jesus já nos entregou a Maria. Então, se consagrar a Maria não é uma mágica, né? Como diz aqui, não é algo que é mágico. São processos. Ali você vai aprender com Maria, realmente, a como buscar mais as virtudes, a como buscar mais a santidade, buscar mais a humildade. Assim como ela foi humilde, entregue, fiel, ali ela vai te ensinando a isso. Então, não é mágica, é um processo. Então, muitos falam assim, mas eu não estou preparado para viver isso. Mas, irmão, ninguém está preparado para viver isso. Você não tem que estar preparado, você só tem que pegar e se lançar a viver isso. São processos que você vai vivendo ali, de moldagem. Então, assim, você não vai ser santo do nada, você não vai se moldar, agora eu sou mariano, sou humilde, sou caridoso e sou bonzinho. Não. Realmente ali é um processo. Ela vai ali te moldando, você vai aprendendo junto ali, né, com São Luís, com Maria, a como se moldar ao ponto de entender o que é essa consagração. Do porquê usar a cadeinha. A cadeinha aqui, São Luís vai dizer que é para mostrar para nós e para aqueles que estão ao nosso redor de que nós temos uma consagração por Jesus através de Maria. Mas também a consagração ela não é exterior, mas interior. Ela é pessoal. Então ali, mesmo que eu não usasse essa cadeinha aqui, eu ainda assim tenho que entender de que eu tenho uma missão, de que eu sou consagrado à Virgem Maria, de que eu sou seu escravo e de que eu tenho que viver vivências de que todos têm que viver, mas não buscam viver. Eu tenho muita dúvida em relação a esse termo escravo, porque eu acho que Nossa Senhora é uma pessoa que teria escravos. Por que vem esse termo assim surgir? Tem uma explicação ou é só... Assim, essa parte eu sou um pouco leigo dizer, mas assim, eu entendo de uma forma. Jesus, quando ele veio, né, pro mundo, né, através do seio de Maria, ele era muito fiel ali aos seus pais, à sua mãe, e tudo que eles ali o ensinavam e o pediam, ele era o quê? Submisso, né? A palavra vai dizer que quando ele se perde ali, e aí Maria e José falam, poxa, mas o que aconteceu? Você sumiu e tal. E ele explica do porquê estava ali, só que quando Maria e José chamam ele para ir embora, ela vai dizer que ele era submisso a eles. Não porque Jesus era menor que eles, só que como filho ele entendia o seu lugar. É que nem a gente, quando vai dizer que é escravo de Maria, é que a gente é submisso a Maria, não que ela seja Deus e tudo mais. Só que a gente entende que, como mãe de Deus, ela pode nos ensinar melhor. Então, se botar a gente, Maria, a gente sabe que está num patamar menor que Maria. Então, a gente é submisso a ela por isso, para aprender dela, para, assim como Jesus, ser ensinado por ela, sabe? Buscar ali realmente uma entrega a Jesus através dela. Porque, como a gente falava aqui no início, não tem nada de louco em se consagrar a Virgem Maria. Porque é isso, ela não retém nada para ela. Ela leva a Jesus. Né? Aqui vai dizer que no tratado que ela pega todas as suas orações, todos os seus desejos, e ela ali prepara para quê? Para levar até Jesus. Porque às vezes a gente não sabe pedir direito, não sabe rezar direito. Então por isso que fala sobre nossos méritos, sobre nossos planos e sonhos ali,
a gente entrega a Maria, porque ela vai saber entregar direito, vai saber levar até o seu filho Jesus, sabe? Porque aí também é muito que nossos irmãos, né, protestantes têm essa dúvida, né? De por que não ir direto a Jesus? E por que buscar Maria? Porque pensa comigo, qual é o mais fácil? Você levar aquela que conheceu Jesus, é mãe de Jesus, e está com Jesus, ou eu, na minha humanidade, falho, pequeno, miserável muitas das vezes, chegar a Jesus, sabe? Não que não possa ser possível, só que é um caminho mais fácil realmente, né? Como diz o tratado, é um caminho mais fácil de levar até a mãe de Jesus. Eu tava lendo aqui, eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho também, porque eu lembrava desse termo no tratado, mas não lembrava completo. Então, obrigado, internet. Aqui tá falando aqui no site, na Biblioteca Católica, que a consagração completa em latim. Eu não vou falar em latim, porque eu não falo latim. Não. Tá o termo aí em latim, pra quem sabe, né? Que é o resumo que acaba sendo resumido no famoso totus tuus, né? Que é: sou todo teu e tudo que eu tenho te pertence, ó meu amável Jesus, através de Maria, sua Santíssima Mãe. O totus tuus vem resumir isso. E aqui vem dizer, até complementando o que o Mateus estava falando, sobre essa entrega confiante total à Virgem Santíssima. Esse que é o escravo. O escravo é porque às vezes a gente tem o sentido do escravo até pela nossa porque você vê um cara acorrentado falando que é escravo, a gente meio que associa até pelo sentido... Mas a ideia é justamente essa. É claro que a gente não está falando do período de escravidão Brasil, colonial, mas a escravidão, essa cultura, essa imagem, né? A escravidão ainda mais antiga e talvez ainda pior. Né? Mas é a imagem de fato do escravo, de alguém que abre mão. Eu tava brincando até em relação aos méritos. Né? Mas tudo que eu faço de obras de caridade, de obras abre mão de tudo. Todos os talentos, aquilo que Deus me dá, eu abro mão de tudo isso como um escravo, abro mão da minha liberdade, entre aspas, e o termo escravo vem daí porque eu entrego tudo isso para Nossa Senhora. A partir do momento é por isso que a consagração é uma coisa tão séria. Não é tão séria, mas ao mesmo tempo também não é nada muito diferente do que a gente já... Uma segunda-feira normal de um católico. Uhum. Mas você de fato está dizendo para ela, olha, eu já não tenho mais as rédeas da minha vida, eu entrego tudo nas suas mãos para que você decida o que é melhor para mim. Então, até o tratado, é claro que eu acho muito difícil que não a maioria das pessoas vivam dessa forma, mas até na hora de rezar, você já não tem mais a liberdade de falar diretamente com Jesus. Tem essa liberdade, nada te priva. Mas São Luís te incentiva a tudo entregar para ela e ela levar para Jesus. Tem uma história que eu amo. As duas coisas que eu mais amo do tratado é o capítulo 6 inteiro. Se você quer saber quem é Nossa Senhora na história da salvação, lê o capítulo 6. Usa até meu Deus, fugiu o nome dos dois irmãos aqui agora. Caim e Abel? Não. Meu Deus. Não, os pastorinhos não, capítulo 6. O pastorinho vieram só depois. É bem depois. Bem depois. Então eu gosto. E a outra coisa, essa história ela tem acho que três linhas, mas eu já transformei em 3 páginas. Então eu acrescento uma coisa diferente. Né, da história do camponês. Esse camponês, ele planta macieiras. Sempre sou, mas conforme você está contando a história, ele tá conferindo essa verdade. Capítulo 6, pode ver esse capítulo 6, não fala isso, irmão, ó. Capítulo 6, a verdadeira devoção a Maria, depois... deixa eu procurar aqui. A gente trabalha com prova. Isso aí, pode ler. Tem que ver se é isso mesmo. É meu capítulo preferido. Foi esse capítulo que me prendeu e falei, a partir daí eu vou me consagrar. E aí conta a história, né, de que eram 2 irmãos, um irmão tinha mais força, ele era mais habilidoso, e o outro não era tão habilidoso quanto o outro. Só que esse irmão, o pai fica cego, enfim, ali conta legal, né? Pega direto da palavra, só que São Luís vem explicando o que isso significa. E aí, do Antigo Testamento. E aí a história, voltando na história da macieira. Tem um camponês que ele planta maçãs, ele tem uma macieira, e tudo que você colhe, você precisa dar uma oferta ao rei. Né? Então, você colheu ali, antes de você vender, você oferta uma parte ao rei, e o restante que sobrar você vende e você fica para você. Então, esse camponês plantou, teve uma safra horrorosa, e tudo que restou para ele foram maçãs podres. Né? Só que, apesar disso, ele precisava ainda ofertar ao rei. Só que não era um rei autoritário, era um rei amado. Uhum. E ele fala, cara, eu ainda assim preciso ofertar ao rei, é tudo que eu tenho, não sei o que fazer. Ele, muito obediente, vai ofertar aquela maçã ao rei. Então ele chega na casa do rei, diante do trono do rei, e antes de se encontrar com o rei, ele encontra a rainha. E aí ele diz pra ela, olha, eu preciso ofertar a minha parte ao rei, mas tudo que eu tenho são maçãs podres, e eu não tenho nada, nem pra ofertar ao rei,
nem pra minha família, mas é tudo que eu tenho e é o que eu trouxe. E aí ela diz, então me dá essa maçã aqui. E aí ela leva a maçã, guarda a maçã, e ela retorna com aquela maçã, podre do jeito que ela é, né? Mas aí em cima, ela pega tudo que o rei tinha dado pra ela e ela põe naquela bandeja junto com aquela maçã, tudo que o rei mais amava daquela rainha. Então, de forma que aquilo fique irrecusável pro rei, e ela oferta aquilo pro rei, né? Então ele não consegue recusar e ele não quer recusar aquela maçã, porque ela não é só uma maçã, mas ela está adornada com tudo que ele mais ama da rainha. E a devoção à Santíssima Virgem é justamente isso. Tudo que eu tenho. Cara, aí São Luís ele é muito, muito, muito claro nisso. A maior das obras de caridade que eu possa fazer, no fundo, ela tem um resquício de pecado. Nem que seja o orgulho de, caraca, hoje eu fiz uma boa ação. Mandei bem. Hoje eu... Não, e às vezes nem eu. Caraca, é aquela sensação de dever cumprido. Caramba, alimentei alguém hoje. E isso ainda assim tem um resquício de não fiz por Deus, fiz por mim. Alimento o meu ego. Então, o maior dos bens que eu faça ainda é corrompido pelo pecado. Então, a ideia da maçã podre é justamente isso. Ainda que eu faça o maior dos bens, o melhor que eu faça ainda não é digno de Deus. Porque se ela é um átomo, imagine eu. Então, Nossa Senhora, ela vem preencher esse vazio. E a maior das minhas ações ainda é irrisória para Deus, ela preenche com tudo aquilo que ele deu para ela. Um dos títulos de Nossa Senhora é de dispensadora das graças dos céus. Ou seja, ela dispensa as graças? Não, é ela que distribui. E ela pega essa maçã e entrega para ele. Então ela pega os meus méritos, eu até brinquei nisso falando que esse era meu maior medo, que não é digno de Deus. Às vezes a gente acha que é a nossa melhor. Nossa, hoje eu sou melhor, tô cada vez melhor. Vou até tirar o orgulho, né? Mas tô cada vez mais firme na palavra, tô cada vez mais pregando melhor, tô cada vez liderando melhor, mas ainda assim tem aquela sensação de satisfação pessoal. Aquele ego, vou postar no status porque, cara, olha onde eu cheguei. Então, ela é quem pega isso e isso não é digno de Deus. Isso não é humildade. Isso é falta de caridade. E ela pega e entrega isso para Deus adornado com aquilo que ele deu para ela. Então, ainda que eu não seja digno de Deus, eu posso falar com Jesus. Mas eu não sou digno dele. Ah, mas, cara, eu sei que se eu falar com ele, ele não vai recusar. Mas eu também sei que eu não sou digno dele. Mas eu também não posso ficar sem falar com ele. Então é ela que faz essa mediação entre eu e ele. Não porque eu não sei... Tecnicamente estou dizendo que eu não sou digno dele. Mas não porque eu não possa. Mas porque, de fato, eu reconheço a minha pequenez. E eu sei que se eu falar com ele, ele vai me atender. Mas eu também sei que ele é muito maior do que aquilo que eu posso apalpar, sabe? No resumo, ela melhora aquilo que a gente tem. É isso. É isso. Ela não só melhora, ela transforma Transforma. aquilo que a gente tem. Ela dá um novo olhar, né? É isso aí, ela dá uma nova perspectiva, porque já não é mais o que eu oferto, é o que ela está ofertando. Mas em contrapartida, tudo aquilo que você fez, né, na hora de ofertar, não volta pra você. Isso seria um... Volta, tecnicamente não volta. A ideia é que não vai voltar. Porque na verdade, sim, a gente está buscando... eu tô perguntando mesmo na fim de saber. E eu tô respondendo no lugar dele. Não, continua. Continua. Que tá Virou uma conversa aqui de dois aqui. O coração tá queimando. Acho que agora tá a consagração, hein? Não, porque eu pergunto em qual sentido. Porque, vai consagrar, tem todo esse contexto, isso, aquilo. Mas o nosso objetivo é chegar ao céu. Sim. Isso. Então, é lógico que no meio do caminho a gente vai tropeçar, vai ter alguns problemas. Arthur, E aí você vai recorrer, às vezes, à misericórdia. É isso. Mas se aquilo que você faz já não pertence mais a você, ela pode direcionar suas boas obras para outros que estão necessitando. E aí eu não sei se são outros em terra ou pelas almas de outros que estão no purgatório, eu não sei para onde ela vai encaminhar. Você não tem mais, você não tem mais crédito na casa. É isso aí. É isso aí. E aí você não se consagrar para não perder isso também seria uma forma de egoísmo, um pecado ou algo do tipo? Não seria uma forma de egoísmo, não interpreto dessa forma. Mas é falta de noção. E tipo assim, eu sei que ela tá com ele. Eu sei que ela sabe o que é melhor. E eu já tô respondendo, vocês podem responder também de uma forma melhor. Entre eu e ela que já conhece, talvez ela não. Aí eu vou entrar com heresia, não vou nem usar esse exemplo. Mas entre ela que é mãe e tá com ele e sabe do coração de Deus e conhece melhor do que eu, escolheu o que fazer com esses créditos, e eu, que posso escolher errado, eu prefiro entregar na mão dela. E também aquilo, os seus créditos, ela não vai querer, porque ela vai querer os seus créditos, sendo que ela
assim, já tá onde todos nós queremos estar. Tipo assim, é um pensamento que a gente tem às vezes. eu não tô falando Cara, que e se ela eu vai precisar... Entendeu? Mas... Eu não tô falando que ela vai querer, assim, pra uso pessoal. Assim. Não, isso aí já... Mas é mesmo, tá fazendo no alto dos altos. Né? Não, mas olha só, eu posso estar com um pensamento, assim, muito aquém, mas para intuito de conhecer mesmo. Porque, vamos lá, eu tô praticando todas as minhas boas obras, né? Uhum. E aí eu sou uma pessoa consagrada e eu tô vendo que tô somando ponto. Aí eu olho pro lado, tá lá o Guilherme perdido da vida, aí eu falo, caraca, meus créditos vai tudo pro Guilherme, tá, olha lá, tá precisando muito mais que eu. Quando eu precisar, como é que vai ser? Aí tem aquela questão, né? Ah, será que eu vou exigir, olha, você usou os meus créditos pra outro, agora tá precisando, pega de outro pra usar pra mim. Também não seria uma forma correta de pensar. Uhum. Então eu acho que o que muda na consagração seria, como é que fica esse depois? O que você vai fazer com tudo Mas isso? aí, isso aí é uma parada que a gente precisa entender. Nossa Senhora. Eu tô falando sério. Não, né? sim, Eu tô preocupação, assim. A gente partindo do princípio de que nela os créditos se esgotam, aí já tá tudo errado. Porque lá no início de Lucas, a primeira coisa que o anjo fala pra ela, e a gente até traduz isso pro português, né? As outras línguas nem tanto, é que ela é cheia da graça. Mas na verdade ela não é cheia, É plena porque da alguém graça. cheio pode se esvaziar. Ela é plena. Plena. Não é como se eu fosse um dia precisar da ajuda já. Ih, gastei tudo com o Guilherme. Plena. Entendeu? Mas é ao contrário. Porque aí, cara, é aquilo. Quando eu sou fraco, que sou forte, ao avesso do querer. Entreguei, vamos supor, juntei 50 na casa, entreguei pra ela. Ela usou os 50 com o Guilherme. Mas está partindo do princípio de que em Deus o pouco é muito. Eram 5 pães. Ele transformou e alimentou a multidão. Aquele teu 50, quando bate na mão dela, amigão, virou Mega Sena. Entendeu? Não para. Vai ter pra tu e pro Guilherme, porque você confiou nela. Entendeu? Esse é o segredo. E a ideia é essa. Esse é o segredo. Eu Olha, acho uma que coisa O Guilherme já comente de investidor ali, ele já fala assim, se eu conseguir eu vou investir, como é que eu tiro do Itaú agora e coloco lá? Não, mas assim, é uma ótica do Daniel, uma dúvida interessante. Não, mas é uma dúvida, cara, que não é só do Sim. Daniel, é de muita gente. E de muito consagrado. Sim, porque assim, e fora que é uma questão, tipo assim, ele usou o exemplo, poxa, o outro tá todo errado, tá recebendo graça ali, e eu que sou consagrado certinho, não é que não vai receber. Você vai receber. Em dobro. Você vai receber em dobro a graça que Deus quer te dar. Entra numa outra questão aí. Caraca, um outro aí ponto. brincou, aí tu Que tirou é onda. tipo assim. Pode até fundar uma missão. O que eu quero? O que você. Aí eu pergunto pro Daniel, o que o Daniel quer? O que o Daniel deseja? Ou o que é melhor pro Daniel? O que o Daniel quer ou aquilo que Deus quer pro Daniel? Tô falando com o Daniel, que já é um homem alicerçado. É porque em assim, conhecimento. o meu pensamento, só pra te auxiliar nisso aí. O meu pensamento é o seguinte, vamos usar o exemplo aqui hoje de uma aposentadoria. Sim. Você trabalha, mas você não trabalha contribuindo para que você receba lá na frente. É pra alguém Você receber. trabalha hoje para quem tá recebendo hoje. É. Você tem que contar que a galera que tá vindo atrás vai trabalhar, Porque vai contribuir para você receber lá na frente. Não Só que a vou- galera que tá não vindo vou- atrás tá investindo, tá colocando dinheiro aí, não tá assinando carteira. fora que Aí eu penso, ih, vai ter pra me pagar, gente? taxa de natalidade caindo, Né? menos gente Então- nascendo, menos gente pra trabalhar, minha isso aí. aposentadoria. tem Enfim, tudo vamos entrar nesse abrindo, mérito não. Isso aí. Então, é uma preocupação que uma pessoa comum tem. Uhum. Poxa, eu tô ajudando os aposentados hoje com a minha contribuição. Esperando E os que que alguém vêm mesmo. atrás, será que vão contribuir com o meu? Uhum. Talvez é um caminho, um raciocínio também para essa questão. Poxa, eu tô buscando as obras de caridade, tô fazendo dentro do possível, só que agora me consagrei, aquilo ali não é mais para mim, é para outro. Como é que vai ficar? Então é um pensamento meio assim, entendeu? Mas não sei se é assim que funciona. Na verdade, é meio que pra corrigir de fato esse pensamento. Não é, Sim, não é sim. tipo, a gente complicar, não. Simplificando ao máximo. Porque tudo que eu faço, se eu quero de volta pra mim, aí eu fugi Total demais no sentido. do sentido da palavra, entendeu? Você vai precisar, e quando você vai Vai. precisar, ela vai derramar. Isso é isso aí. certo. Isso também te remete à confiança. E aquela parada, eu não faço obra de caridade querendo uma coisa em exatamente. troca de Deus, sabe? Sim, qual é isso? isso. Ela ainda dá essa... Isso é uma coisa que ela vem modelando muito em nós. Sabe, eu já li o tratado 2 vezes, não fiz a consagração, mas já li o tratado Ele é preguiçoso, gente. Ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. e vou pra terceira, aliás, estou na terceira leitura. E o livro é bom, né? É bom, cara. A primeira vez eu li pra aprender, a segunda pra consagrar, mas não consagrei, e agora vai. E aí Mas assim, é algo que realmente é trabalhar o escravo, a questão do escravo, como o Fabrício muito bem explicou. É você confiar totalmente nela, sabe? É isso. É o escravo de confiança total.
cara, você tá se consagrando, tudo que o livro vem nos ensinar, que você tá perguntando que é justo, que é digno, mas é saber, cara, quando eu precisar, ela vai me ajudar. Quando Deus vai me ajudar, irmão, Deus não me desampara, a Virgem Maria não me desampara, sabe? Assim como, pô, você tá dando lá os seus méritos, outros estão dando os méritos também. É isso aí. Tá ligado? Então, assim, se a gente trabalhar por essa ótica, né? Mas como o Fabrício falou, se a gente pensar simplesmente nesse sentido, perde um pouco o entendimento real da coisa, sabe? A gente não tá aqui simplesmente fazer uma troca com a Virgem Maria. Olha, eu vou te dar esse mérito aqui, e quando eu precisar, você me dá uma moral de volta aqui. Não é dessa forma. Nem ela e muito menos Deus precisa de qualquer mérito nosso pra fazer qualquer coisa. Nada. Então, isso é só uma oferta de amor, de olha, ainda que eu pudesse fazer alguma coisa, já tá na tua mão. Sim. E eu sei que a senhora pode fazer melhor. A ideia é justamente essa, entendeu? E aí, é isso que é difícil essa barreira é difícil de romper. Essa foi a minha maior dificuldade pra eu me consagrar. Foi a barreira mas ela sabe mais do que eu. Assim, ela sabe mais do que eu. Não, mas ela sabe mais do que eu. É difícil pra gente confiar. É isso aí. Gente, é muito difícil pra gente confiar. É difícil pra gente olhar e falar assim, mano, Deus vai resolver o meu problema. A Virgem Maria vai resolver minha questão. Mas pra mim é o fim do mundo, mas pra ele não é. Eu sei, São Paulo fala, eu sei em quem eu botei a minha confiança. Entendeu? É difícil pra gente confiar. Principalmente, se é difícil pra gente confiar em Deus, se nós sabemos que é o Todo-Poderoso, imaginem pra gente que ainda, além do pecado, tem muita influência protestante de confiar na Virgem Maria. E aí tu falou tudo agora. Tá ligado? Muita influência externa. Muita influência externa de confiar na Virgem Maria. Sabe? De olhar pra ela e saber que, cara, a Virgem Maria é mãe. Aqui a gente teve mãe, a gente tem mãe. E quando, não sei, claro, cada um tem uma história, uma realidade, mas o Senhor fala, quanto que um pai que é um pai, uma mãe que é uma mãe, deixou de faltar o filho? Ainda mais a mãe do céu. Não tem como. É muito, de fato. E aí eu me coloco nas questões de Daniel, como eu falei, eu nunca fui mais filho, o mais íntimo dos filhos das irmãs, da Virgem Maria. Mas é um entendimento que hoje eu tenho de olhar e falar assim, caramba, ela é a mãe do céu, ela é a mãe de Deus. Jesus me entregou pra ela e ela cuida de mim de uma forma maternal. Tipo assim, a gente às vezes é tão mesquinho com a fé que a gente tem. Deus entregou o filho dele pra ela. E eu tô preocupado porque eu vou entregar da minha vida. Eu falo, cara, que às vezes, Tipo assim, é só tu pensar e falar, caraca, É óbvio, pensar no óbvio. é Pensar no óbvio. Não tem muita ciência, muita teologia. Uma parada que tu falou, tipo assim, explodiu minha mente em relação a ela acolher as pessoas que abandonaram o filho dela. E não são qualquer pessoa, são pessoas que caminharam juntos, são pessoas que disseram que iam dar a vida, e depois, na hora, literalmente abandonaram, negaram. Só ficou João nega, e Madalena ali. entendeu? E aí ela depois acolhe todo mundo. Todo mundo acolhe, porque ela é mãe, pô. E aí, cara, Tem se eu não me engano, tem uma tradição da igreja que diz que o sabre é consagrado a ela, né? Maria. Isso é muito bonito. O sabre é consagrado a ela porque entre a sexta e o domingo, quando tudo estava perdido, eles não viam mais Jesus estava na mansão dos mortos, morto. Foi ela que sustentou a igreja, pô. Foi ela que juntou todo mundo e falou assim, fica todo mundo aqui, ó. Ninguém vai largar a mão de ninguém. Entendeu? Ninguém vai embora. Porque ela, desde a anunciação, sabia que o Senhor ia fazer. Ela permaneceu de pé, a palavra falou, ela permanece de pé aos pés da cruz, em sinal de prontidão, de confiança. Porque ela sabia, ele tá morrendo, mas quem tá morrendo ali é humano, porque ele é Deus. Entendeu? Ele vai ressuscitar. Cara, na homilia da Sábado Santo, se não me engano, ou não sei se foi Sábado Santo, a Anunciação da Nossa Senhora, o Padre Rodrigo falou uma coisa que me marcou muito. A palavra diz que Maria Madalena chega lá, tem experiência com o ressuscitado, vai correndo para anunciar. Em nenhum momento é citada a Virgem Maria. Por quê? Porque ela sabia. Tu imagina, tu morre, chegam lá no teu grupo de amigos lá com a tua mãe e falam assim, ó, viu Fabrício? Tá, viu lá na rua de trás. Quem vai ser a primeira pessoa a correr para ir ver? Se não a tua mãe. Ela não precisava daquilo, ela já sabia. Sabe? Ela já sabia disso. Então é muito forte esse guardar da Virgem Maria na igreja. E quando eu digo igreja, não só instituição, igreja é filhos. Sabe? É muito forte esse cuidado da Virgem Maria pra gente. Até os filhos que se abortam no útero dela, muitas das vezes. Como muitas vezes eu me posicionei. Como muitas vezes muitos dos irmãos evangélicos e até cristãos católicos que têm algum tipo de resistência se colocam.
se abortam diariamente por não confiar na mãe. Então, tipo assim, é algo muito profundo, esse amor maternal que emana da mediadora das graças. E também Sabe? aqui ele vai dizer no livro que aquele que diz que não é filho de Maria também não é filho de Deus. Porque que ele fala, se você tem um pai no céu, também tem uma mãe no céu. Calma, se você tá vendo esse corte aí, tá desesperado. Isso é pra quem lê o livro e tem o contexto. É uma história do livro. Tem toda uma história, né? Mas ele fala, né? Que se você tem um pai no céu, também tem uma mãe no céu. E também ali o próprio Senhor, também aqui no livro vai dizer que o Senhor fez ela ser essa que dispensa as suas graças. Que vem do Senhor, é ela que dispensa essas graças. Porque o Senhor deu esse poder a ela de dispensar suas graças. Vem dele e passa por ela. Então, assim, quando você diz que não ama Maria, aqui vai dizer no livro, então também você não ama a Deus. Não tem como disse no início, tem como separar o sol da luz, mas não Maria de Jesus. Você entende isso? Ela é tão conectada ao seu filho de que não tem como fazer essa separação de que, peraí, não, só Maria ou só Jesus. Ela e Jesus, entre muitas aspas, são um só, sabe? De que ela é mãe de Jesus. Ela conviveu com Jesus, ela ensinou Jesus. Então ela está unida a Jesus. Como o Guilherme disse, ela foi tão confiante de entender de que ele voltaria, de que ele iria voltar e ressuscitar, de que ela não se surpreendeu, não se apavorou, não foi lá atrás para ver no túmulo de Jesus, porque ela sabia de que iria, tudo que aquilo que ela vivenciou, desde o nascimento de Jesus até o fim, ela sabia de que aconteceria aquilo que Jesus falou, porque tudo que o Senhor promete, ele cumpre. Então ela foi a única que falou assim, não precisa se preocupar. São Luís também vai dizer, eu não sei se no tratado ou fora dele, mas São Luís diz que a primeira pessoa a consagrar alguém a Nossa Senhora foi Jesus na cruz, porque quando ele fala para João, ele não está se referindo só a João, ele está consagrando toda a humanidade a Nossa Senhora. Então ali foi a primeira devoção, né, que o próprio Jesus fez, consagrando, olha, mulher, esse teu filho, fiz esse tua mãe. Não estava falando propriamente para João, ele se refere em toda a humanidade, né? Então por isso que ele vai dizer que primeiro a começar com esse movimento, com essa onda de consagração foi o próprio Jesus, e não de forma aleatória. Foi logo. Rodinha, né? Foi. Ele já começou logo na cruz, assim, para não ter. Pra mostrar que não ia ser fácil. Mas realmente foi dali que começou essa entrega a Maria, tanto dela pra gente e da gente pra ela. Ali começa ali toda essa devoção mariana, né? Você falou tudo aí. Você só foi falando, mas realmente nasceu dali, sabe? Não foi São Luís Maria Gregório de Montfort que criou essa devoção, sabe? Ele teve todo um estudo para ele entender de como iria fazer esse tratado. Então, veio dali, sabe? Veio desse início de Jesus entregar ela a nós até agora, até essa propagação de hoje, né? Que cresceu bastante, muitos consagrados. Nós já acreditamos como cristãos católicos que a igreja nasce na cruz, né? A gente acredita nisso. E já parar para pensar que na cruz, como o Daniel falou, a igreja nasce na cruz, ela não nasce órfã. Né? Antes de Jesus morrer, ele entrega para a igreja uma mãe, ele dá uma mãe à igreja. Né? A gente também entende, né, os exegetas entendem que o discípulo amado, todo o movimento do discípulo amado é o movimento da igreja. Aonde o discípulo amado está no Evangelho de João é onde a igreja tem que estar. Na Eucaristia, na última ceia, aos pés da cruz, junto à Virgem Maria, correndo na frente, mas sem entrar no sepulcro, né, na ressurreição, porque quem tinha que entrar primeiro era o Papa, era Pedro, né, como líder. Então, ali aos pés da cruz, a igreja, a humanidade, como o Daniel falou, recebe a Virgem Maria, e quando a igreja é fundada na cruz, ela não é fundada órfã. Jesus até nisso pensou, se a gente pode dizer, né, que ele não quis deixar-nos órfãos, nos deu uma mãe, e uma mãe que nos sustenta durante toda a história da igreja. Não tem um minuto na história da igreja que a gente não vê uma presença da Virgem Maria. Seja no começo dela, com a presença dela real após a ressurreição, do tempo que ela ficou antes de ser assunta, ou seja na história, nas aparições, nos títulos e tantas graças que a gente recebe através da Virgem Maria. Então, esse cuidado de Deus de nos dar uma mãe, né, é muito forte. E assim, eu acho que é tempo, se a gente está falando de tempos e movimentos, eu acho que é tempo que muito... Eu estava lendo aqui, né, no capítulo 6 do Fabrício,
fala sobre as devoções. Nossa, o capítulo 6 do Fabrício. Fabrício. Só Luiz agora no tom tá se vendo aqui. Eu que escrevi, eu lutei com o demônio, você tem com o Fabrício. No capítulo 6 vem dizer sobre as devoções, os tipos de devotos. Vou até confirmar se eu falei o Entendeu? capítulo certo agora. Capítulo 6, né? Tinha devoção interior, devoção filial, devoção santa, devoção perseverante, desinteressada. E no capítulo 5 são os devotos hipócritas, interesseiros, inconstantes. Ou seja, ele fala dos bons e dos ruins, dos tipos de devotos que tem. Quase que ele falou 5. Aí é presunçosos. Lembrei, Rebeca e Jacó. Exteriores, ou seja, esses tipos de devoções. E acho que é um tempo da gente voltar a se colocar de novo com o coração filial no colo da Virgem Maria. Né? São Luís fala no tratado, não existe uma pessoa que recorreu a ela que não foi atendido. Não tem, gente. Sabe o que Não falta tem. pra gente também, dentro da igreja? Conversa pra católico. Sabe por que eu tô falando isso? Desenvolva, achei interessante. Não, mas sabe, dentro da igreja que eu falo assim, a gente, né? Não instituição igreja. Aham. Igreja, a gente assim, muito preocupado em, cara, o que as pessoas vão pensar do que eu tô falando? Sim. O que o protestante vai pensar? O que o espírita vai pensar? Pô, o que o fulano de tal vai pensar? Cara, e a gente esquece de conversar num ambiente católico para católico. As pessoas criam ambientes femininos para mulheres, ambiente masculino para homem, enfim, ambiente para tudo. E no católico a gente está sempre preocupado em convencer o outro. O meu estudo é baseado em convencer o outro. A minha perspectiva de anúncio do evangelho é baseada em convencer o outro. E nunca de partilhar. E nunca da comunhão. Pô, Cristo, ele se deixa em comunhão para que a gente tenha parte com ele. E a gente está sempre preocupado no id de falar para os outros, mas nunca de falar entre a gente. Ele não manda ninguém sozinho. Ele manda de dois em dois. E sempre volta para uma comunidade, sempre volta para casa. Sim. Tem sempre o retorno. E a gente nunca está preocupado no que a gente vai partilhar dentro de casa, nesse retorno. O anúncio é muito importante. Eu não estou desmerecendo o anúncio. Na verdade, a igreja está aqui para o anúncio e para comunicar a salvação. Mas a gente tem medo de conversar sobre Nossa Senhora, porque o meu grande medo não é me entregar a ela. Porque, pô, se eu sou católico, eu já conheço ela, já confio, e isso aí não é um problema para mim. Eu vou na missa todo domingo e eu vejo Nossa Senhora ali espalhada em 200 milhões de imagens pela igreja. Acho que o grande problema que a gente tem de confiar de vez é o que o outro vai pensar. Como é que eu vou convencer o outro? Eu vou te contar. Não vai convencer protestante sobre Nossa Senhora. Não vai. É claro que alguém a gente pode acabar conversando, um ou outro vai. Não estou dizendo que é impossível. A gente não vai acabar através da devoção à Nossa Senhora com qualquer outra religião, qualquer outra denominação. Não vai. A gente está preocupado às vezes com o que eles estão pensando da gente. Enquanto os caras estão aprofundando na fé deles e não estão nem aí pra gente. Exatamente. Entendeu? Isso. E a gente tá muito preocupado em provar pra eles e esquecer de viver e deixar isso transbordar. Eu acho que o grande segredo do tratado em si, até respondendo um pouco do que o Daniel perguntou, é o deixar transbordar. Pô, mas espera aí. Profundo. Como é que o meu mérito eu vou dar pro outro e eu vou ficar sem nada? Cara, no momento que eu dou, eu transbordo. É isso. E é no transbordar. E não é porque eu tô dando o meus cinquentinha. É porque eu tô transbordando com Nossa Senhora. A prática do tratado não é sobre mérito, sobre ter e deixar de ter, mas sobre transbordar o espírito. Então, tipo assim, isso pra mim, isso mudou a minha perspectiva. E aqui não é nenhuma parada pra convencer ninguém de se consagrar, não. Isso mudou a minha experiência com Nossa Senhora. Entender que não é sobre ter, dar e receber. Sim. É sobre você estar o tempo todo transbordando. Pô, você quer anunciar a palavra? Transborda a palavra. Você quer anunciar a devoção ao Espírito Santo? Transborda intimidade com o Espírito. Nada convence mais do que o testemunho. Nada arrasta mais do que o testemunho. Sim. Então, assim, muito do que a gente conversou no último episódio com o Gustavo, né, conversando justamente sobre isso, sobre a forma como a gente leva as coisas pro outro. Então, acho que a gente tem que levar não o que eu estudei, mas o que eu experimentei. Isso até me coisa. Esse é a base do anúncio, sabe? É levar a experiência. Né? Porque Deus chama a gente a dar testemunho. É isso. E não o anúncio sobre testemunho. E Paulo, cara, e aí você vê os grandes... te cortei, foi mal. Mas não, pode continuar. Tu vê os grandes apóstolos são grandes, né? Mas os grandes profetas, enfim. Todos eles falam do que os olhos viram e os ouvidos ouviram. E a gente está o tempo todo transmitindo o que me contaram. A experiência pessoal. É isso aí. A experiência pessoal. A Maria Madalena foi a primeira a discípula da ressurreição porque ela teve aquela experiência com o ressuscitado, né?
Os apóstolos seguiram a Jesus, traíram, mas eles tiveram uma experiência, como Paulo teve a experiência. Então, assim, o nosso anúncio, no âmbito geral, é base de experiência, sabe? Por exemplo, eu não sou consagrado, mas eu já li o tratado. Então, assim, eu já tive uma experiência com a devoção. Posso não vivê-la hoje, mas eu já tive uma experiência e aquilo me alcançou, sabe? E como todo aquele que tem uma boa experiência, quer ser difundido. É que nem quando você vai no grupo. Fui no Arcanjo. Participei do Arcanjo. É maravilhoso. O Fabrício toca bem, o Daniel prega bem, Ingrid reza bem, todo mundo é bom. Meu irmão, vou chegar pro Matheus e falar assim, Matheus, cara, lá é um local magnífico onde eu tive uma profunda experiência com Deus. Eu vou levar o Matheus. O Matheus vai ter experiência, se Deus quiser, vai ser outro. Porque é assim que a igreja funciona. A igreja funciona pelo o testemunho da experiência que cada um tem, pô. Se a gente para limitado simplesmente naquilo que a gente entende, e o nosso entendimento é limitado, né? Aquilo que a gente entende, a gente vai olhar para a imagem de Nossa Senhora e falar assim, é isso. Vai olhar para a Eucaristia e vai falar assim, é só pão. Então a experiência, ela vem trazer isso para nós, é muito pessoal, sabe? A fé, ela é comunitária, ela é comum, mas ela também é muito pessoal, pô. Aquilo que me marca, de repente não te marca, de repente não marca Matheus, de repente não marca ninguém. Marca cada um de forma pessoal. Então, assim, o que o Fabrício está falando é partilha de experiência. Isso que a gente está tendo aqui é partilha de experiência, sabe? A pessoa que vai ouvir esse episódio vai ter uma experiência diferente com alguma coisa que falou. Com algum de nós quatro falou aqui. Então, assim, e essa experiência que parte para gerar algo novo em nós. E, cara, mano, eu sou assim, gente, eu sou assim. Quando eu tenho uma experiência nova, eu fico tão que eu quero que todo mundo tenha aquela experiência também. Sabe? Eu acho que essa questão do a gente querer que todo mundo viva uma experiência, tem uma passagem, não vou saber qual é, mas às vezes eles falam sobre jogar pérolas aos porcos. Sim. O que eu vejo? A Igreja Católica, em especial, ela tem uma forma de, não quero que isso fique redundante, mas tem uma forma de formar muito profunda, que te forma de uma maneira assim completa. E às vezes, dependendo de quem está tendo acesso àquela formação, àquele conteúdo, não vai compreender e não vai se sentir tocado por isso. Talvez porque faltou o básico, mas quando você pega uma obra como, por exemplo, o Tratado, né? Não li ele inteiro, li algumas partes, mas tu vê que é um conteúdo de uma sabedoria e um conteúdo muito profundo. Não é para quem tem uma espiritualidade rasa. Você tem, por exemplo, aquele outro livrinho, O Caminho, né? Caminho de São José Maria Escrivá. Isso. Também não é para quem tem uma espiritualidade rasa. Então, um católico que tem acesso ao tratado ou a um caminho, talvez ele não tenha uma experiência tão profunda porque ele não consegue compreender. Aí ele pega um livro aí que você toma um café com Deus Pai na vida e ele acha que aquilo é maravilhoso, porque aquilo ali A didática. tá didático, entendeu? E ele vai se encontrar naquilo. É um grande problema da geração que vem sem se aprofundar. Porque você tem conteúdos maravilhosos, você tem uma formação maravilhosa. Talvez a questão nem seja a falta de formação, mas a forma com que está sendo formado. Eu lá na Porque missão. a pessoa está falando coisas maravilhosas, mas eu não estou nem falando de Sim. questão espiritual, não. Eu estou falando até de questão intelectual para compreender o que está sendo dito, para explicar. Porque eu já tive uma experiência, muitas vezes, por conhecer, por entender, do que por algo magnífico, um milagre, algo sobrenatural acontecer, um sentimento forte que tem emocionado. Não, às vezes eu queria entender, por que a igreja age dessa forma? E aí você tem toda uma formação e você aprende aquilo e você fala, cara, é tão óbvio, sabe? Então eu acho que esses conteúdos são maravilhosos. E eu acho, quando a gente falava da onda, né? Tinha pessoas que se colocavam à disposição para explicar o que é, como é que funciona, como é que faz. Porque às vezes faz errado, porque quem está explicando às vezes nem entendeu direito. Sim. Eu entendi mais ou menos e vou passar para outros, vou ensinar para outros, mas eu já passo com déficit. Aquela pessoa que eu expliquei vai passar para outro e vai diminuir menos ainda. Quando tu vê o que chega na terceira pessoa, não é nada daquilo que foi Hoje também oferecido. existem alguns movimentos que trabalham praticamente só com esse tipo de prática, que é a devoção. Eu estava falando do Manto de Maria, né, que é uma missão que a minha avó faz parte. Eles trabalham com isso, a
a difusão do tratado e das formações. Cara, e são formações assim, se não me engano, dura 4 meses a formação. Sabe? Tu fez por eles, não foi? Não. Não fez por eles? Porque, na verdade, tem pessoas que difundem essa consagração à Nossa Senhora, só que você pode fazer por eles ou também fazer sozinho. No caso, você ler o livro, você participar de uma missa, você ali se consagrar. Então, claro, é muito mais profundo você fazer para uma pessoa que já tem um maior conhecimento. Tu vê, são 4 meses que eles fazem, porque eles leem o livro, estudam sobre cada capítulo, cada Tem coisa alguém ali para aprofundar o que cada capítulo quer dizer, porque, gente, a linguagem é do século, se eu não me engano, século 17 por aí, 17. Então, tipo assim, a nossa linguagem hoje fala, pô, é mano, e não é a linguagem dele. Às vezes algumas palavras, sabe, tão diferentes. Então, isso já atrapalha um pouco a nossa captação da informação. Quando você consegue realmente encontrar alguém que consiga te passar... Eu até ia falar isso quando você falando lá na missão, eu bato muito nos formadores no sentido assim, cara, eu não quero que você só chegue pra mim e me explica o que é a transubstanciação, por exemplo. Um outro tema. Não é algo fácil de explicar, aliás. Mas eu quero que você me explica e mostre pra mim por que aquilo faz sentido pra mim. Não impor, sabe? Mas por que isso faz sentido pra mim? Sabe? Por que a devoção ao tratado faz sentido pra mim? Como aquilo se aplica. Como se aquilo se aplica na minha vida, sabe? Como que tal coisa se aplica? Porque eu acho que é um pouco dessa questão que falta pra gente. Né? De repente, como você testemunhou, que muitas coisas você estudou e aprendeu, fez sentido pra você. Como você entendeu como aquilo se aplicou, vai se aplicar na sua vida. De repente, dali nasce uma devoção, de repente nasce um novo viés de espiritualidade na sua vida que você não tinha antes. Sabe? Porque você entendeu e falou, cara, faz sentido pra mim. Aquilo pra mim tem uma lógica. Mas tudo também é fruto daquilo que é explicado. E há uma defasagem muito grande nisso, né? A gente tem grandes formadores aqui na nossa igreja no Brasil. Tem o Padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino, o Frei Gilson, enfim, tantos grandes nomes que a gente vê por aí. E são pessoas que têm até uma facilidade, a gente fala assim, mano, entendi. Eu lembro que sobre pecado capital. Participei de 80 mil formações sobre pecado capital. É aqueles pecados que você comete na capital dos estados. É, esse... esse mesmo. E aí, tipo assim, pô... Não é isso, não? aprendi na Crisma, aprendi um monte de local. Beleza, entendi, mas, pô... participei de um curso com o Padre Paulo Ricardo online, né? E ele explicou, irmão... Quais são, e quais são? Quais são os... São 7. Mas assim, eu aprendi e tipo assim, cara, fez sentido. Eu falei, cara, agora eu entendo por que agora eu entendo e assumo e assim, absorvo pra mim por que a preguiça é pecado capital. E o que a preguiça gera, sabe? E tudo mais. Por que o orgulho, a ira, o que é a ira santa? Quando que a ira é pecado e quando... Então, tipo assim, é só uma coisa que eu aprendi daquela forma. Então, sobre a difusão da informação, se a gente pode dizer, que eu acho que às vezes, a debilidade, não só sobre o tratado, mas sobre muitos temas na igreja, sabe? Sobre muitos temas na igreja. Onde a gente consegue, assim, são raros encontrar pessoas que conseguem dar uma formação em que você fala assim, mano, faz sentido. É bom, é maneiro. Por exemplo, sobre modéstia, que a gente estava conversando aqui um pouco mais cedo. É lindo, sabe? Mas, às vezes, é pouco se vê pessoas que falam sobre isso sem o peso da imposição, sabe? E assim pode trazer tantos outros temas que a nossa igreja é rica para dar essa formação. Mas, cara, só continuando rapidinho, eu até cortei o Matheus, desculpa, Matheus. Tava falando... Meu conselho... Tenta fazer com algum grupo ou algum tipo de movimento. Tem alguns cursos hoje em dia, né, que você consegue... sabem que porque vai te auxiliar, sabe? Vai te auxiliar. Porque, de fato, ler é complexo, tem a questão humana e tem a questão espiritual. Ali a pessoa vai se aprofundar um pouco mais naquilo, vai te sanar suas dúvidas, vai tudo isso. Então, cara, vê com um grupo, estuda com um grupo, junta você e seu grupo de amigos, sua pastoral, teu movimento, faz ali o caminho da consagração,
sabe? Eu tenho a graça de ter em casa uma formadora, então minha avó... Mesmo assim, ainda não se consagrou. Rapaz, tá difícil. Mas, Aquela assim, história, né, que o santo de casa... Raba, se ela ver esse podcast, ela vai falar, irmão, vai falar. Você já marca o arroba da avó dele aqui. Aqui, e como São Luís, tipo assim, ele tava muito à frente do tempo dele. Tudo que a gente conversou aqui, olha só, tá no capítulo 3. Os falsos devotos e as falsas devoções da Santíssima Virgem. Ele elenca 7. Aí ele bota assim, a primeira são os críticos, os escrupulosos, os exteriores, os presunçosos, os inconstantes, os hipócritas e os interesseiros. Aí, tudo que a gente falou aqui, vê se já não estava aqui, ó. Quem são os devotos críticos? Os devotos críticos são, em geral, os sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm, no fundo, uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que as pessoas simples fazem de boa fé, e santamente a essa boa mãe, pelo fato de essas devoções não agradarem a sua culta fantasia. O problema dos devotos críticos não é as pessoas serem devotas, é que não agrada a ele, a forma como ele acha que deve ser feito. Sim. Entendeu? Então não tem nada a ver sobre a igreja. Isso aí a gente já conversou também. Tem os escrupulosos. Esse aqui foi o que a gente mais falou. Os devotos escrupulosos... o Daniel, esse aqui, ó. São aqueles que... Não, tô brincando, é só porque você perguntou a parada antes, aquela pergunta idiota. Cara. São Hoje, aqueles assim, tudo que você tá afirmando, falando, tem alguém com o livro na mão. Tô brincando. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe e rebaixá-lo se a exaltarem demais. Pô, a gente falou disso aqui. Então ele já sabia que a gente ia questionar esse dia no podcast, né? O cara... Nossa, Eu falei, realmente, ele explica tudo. Assim, vocês aqui, ó, conversando, ele tá só... Não podem suportar que se repitam a Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento. Cara, a gente falou exatamente isso. Foi mesmo. E aqui ele continua explicando, né? Mas aí eu só quero mostrar que ele já falou que a gente tinha falado. Os devotos exteriores são aqueles que estão preocupados em botar maior... Não tô falando que a corrente grande é errado, mas aí ele diz aqui com outras palavras que estão mais preocupados com a corrente do que com a devoção. Né? São as pessoas que fazem consentir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, que só tomam interesse pelas coisas que as pessoas veem. Os presunçosos são os pecadores abandonados às suas paixões ou amantes do mundo. Isso aqui a gente falou, mas não falou muito. Devotos à Santíssima Virgem, belo nome dos cristãos, devotos à Santíssima Virgem. Escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, a cólera, vai falando, ele vai lá atrás da devoção à Santíssima Virgem. De alguma forma, os presunçosos tentam incutir ali as suas presunções na devoção à Santíssima Virgem, né? E ele continua, esse aqui é até o maior de todos. Aí ele fala dos devotos inconstantes, que a gente também falou, que a galera... Ele fala com essas palavras. São aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalos ou por tempo. Os hipócritas, que é o óbvio, que cobrem os pecados e os maus hábitos atrás dessa devoção. E os interesseiros, que estão preocupados em atingir ou conseguir alguma coisa da Santíssima Virgem ou de Jesus através do método da devoção. Aqui ele continua sobrevivendo. Se a gente olhar no fundo, cada um do seu coração, a gente vai se encaixar um pouquinho nessa aqui, aí. Entendeu? Você percebe que alguma coisa foi mal. Depois eu vou... Uma coisa que eu achei bem interessante no tratado como um todo, eu não li ele todo, mas enquanto nessa onda que a gente foi acompanhando, até pro episódio de hoje também me aprofundei um pouquinho, eu percebi algo que alguns textos que eu não tive acesso, né, que eu não li, mas foi falado aqui hoje, que você vê como que, a gente mencionou no começo, né, que ele ficou sumido por um tempo, uma profecia de que iria ficar trancado e tal. Tu parar para ler em oração, espiritualmente falando, você vê que é algo que o autor, ele já sabia que não era para aquela época. É muito nítido como ele fala, às vezes, que vai surgir, que vai acontecer. Sim. Ele não tá falando para algo agora. Ele já sabia, e aí eu não sei, né, o porquê dele ter feito isso, o porquê que sumiu, o porquê que ficou trancado, enfim. Isso aí eu não tenho ciência disso. Mas é muito nítido nos textos que foram citados aqui, só me deixou mais claro isso, que o tratado de São Luís, ele não foi feito para aquela época, ele foi feito para o nosso tempo. Sim. É um tesouro que ficou guardado, e já que alguém quis esconder por tanto tempo, eu acho que é o nosso dever. Independente se você sente a necessidade de se consagrar ou não, mas é uma leitura muito interessante, que é feita para nós, é para o nosso tempo. Eu não sei
Cara, 1800 alguma coisa, ou antes disso. Eu nem sei. Eu acho que 1800 e alguma coisa. Tu que já anotaram lá o tempo do Acho que é tratado. eu acho que 1800 e alguma coisa e foi achado. Ideia, não lembro. É. Ou seja, tinha Não, ele ficado tem mais de anotado 100. aqui, pô. Ele tem anotado Então, aqui, ó. tipo assim... Ele perdeu ele em 1712 e foi achado em 1800. Caraca, depois Não tô tão longe disso, Vou te não. falar, eu tô pertinho de ser igual São Luís, hein? Tu perco várias paradas. Daqui a 100 anos vai achar o caderninho do Fabrício. Então, 1700 não é uma coisa que foi feita para aquela geração, é Sim, para nossa é geração. isso aí. Então, acho que no mínimo a gente precisa conhecer ele. E, pô, Cara, É muito nítido pra essa leitura. conhecer Nossa Senhora, vou ler como uma leitura do... Pode ler, porque o livro é bom. e não adianta, gente. Depois que você lê, você fala assim, eu acho que vou botar a corrente no braço. Pode Tu ser no pé para. também. É, E, assim, tu- e quando eu me consagrei, foi muito louco, foi muito isso. Porque assim, na missão, né, a gente tem um amigo nosso chamado Breno, né? Ele tinha essa correntinha. Alô, Breninho, vai E eu, como casar. amigo, falei, poxa, caraca, a corrente maneira, comprou onde? Aí ele, pô, irmão, não, assim, eu comprei, mas não é uma corrente qualquer, sabe? Eu me consagrei, eu falei, pô, mas pra conseguir, eu tenho que consagrar também? Aí ele tem. Só que eu fui entender, né? Eu tive que estudar, comprar o livro. Aí foi que nem muitos acontece, né? Eu comecei a ler, aí começou aquela coisa, começou a minha mente começou a explodir, porque eu falei, caraca, olha quanta coisa, Nossa Senhora, que eu nem Não sabia. Isso aí. E realmente, assim, muito fala, não tenho não, mas todo mundo tem aquela dor, pô, será que eu sou muito, Maria, Maria. Aham. Todo mundo tem essa coisa. Então ali, e realmente ele te explica tudo isso, do que você tem ali de dúvida, ele vai te explicando. E é o mais louco que esse livro é como se fosse São Luís aqui com você, e você vai ler, ele tá só pra você, tem dúvida disso? Aqui. Cara, ele Aquilo? responde todas as dúvidas. Daqui. E esse livro aí, realmente. Então não tem como você ler o livro e falar assim, não quero me consagrar, não. Acho que não é pra mim, não. Não tem como. Ele te incita a você se consagrar à Virgem Maria. Então esse livro aqui, para aqueles que têm esse interesse de ler, de entender mais, é só ler um livro. Você vai entender tudo aquilo que tem referente à Virgem Maria, de dúvida que você tem, é só ler um livro. Porque assim, eu posso falar sobre aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, lendo um livro, mas de você ter essa experiência, é só você lendo e tendo essa real intimidade com essa leitura aqui de São Luís Maria Gregório de Montfort. Cara, eu costumo dizer que se você quer aprender quem é Maria, mãe de Jesus, você vai aprender aquilo que a igreja vai te ensinar com os documentos, com os dogmas e tudo mais. Mas se você quer aprender quem é Maria, sua mãe, aí vai pro tratado. Porque o tratado ele vai te falar isso. Você se coloca como um filho, você se sente um filho. É isso aí. Você se sente um filho ali. Né? Eu tava falando um pouco sobre a igreja, ela vem mostrar pra gente que Maria é a nossa mãe. Só que muitas coisas a gente aprende na igreja mais como um ar para não pecar do que para se aproximar de Deus, né? Você vai aprender o dogma, mas dogmas mariano para não cometer uma heresia mariana. Mas aí quando você lê o tratado, você fala assim, cara, como não botar a corrente no braço? Sabe? Como não... E foi que me pegou, porque eu li nesse intuito e vou arrumar uns caô. Quero ver gente tirando corrente. Eu vou entender só pra Só pra espizinhar. estão no Facebook, né? Isso já me deu uns problemas. E eu acho que a gente já pode ir se encaminhando pro final, né? Ai, que eu tô morrendo de fome. Né? Opa! Queria agradecer a Matheus, Guilherme, se vocês quiserem deixar uma palavra aí também, um convite, um arroba aí da missão de vocês, fique à vontade. Fabrício também? Não, vou deixar encerrar. Não, Vou deixar encerrar. Vou deixar encerrar dessa vez. Tem sessão de Seu Maria já orgulho, aconteceu. mozão. É só porque ele tá com fome. Mas, gente, muito obrigado, viu, pelo convite. Obrigado pela confiança em ter chamado a gente aqui para poder estar partilhando. Espero que tenha agregado também na sua vida, você que acompanhou a gente. Precisar, estamos aí. Somos irmãos, somos igreja. Então, o que tiver ao nosso alcance, a gente está aí para ajudar. Conheça a nossa obra. Vou vender meu peixe, né? Jogar minha rede. Conheça a nossa obra. Segue a gente no Instagram, @Missão Emuná, com H no final, RJ. Missão Emuná com H, RJ. Tudo junto, letra minúscula e tudo mais. Conheçam-nos lá, nosso trabalho de evangelização. Hoje a gente está na Paróquia São José, na Reta João 23, em Santa Cruz. Né? Qualquer coisa pode me chamar também no direct, chama Matheus, aí a gente conversa. Nossos encontros a gente está organizando algumas questões aí, então nossos encontros estão meio bagunçados. Mas quando tiver, a gente convida você para conhecer mais o que é um hospício, galera. É um hospício, mas é um hospício de Deus. Tá? Um hospício de Deus. E assim, de fato, procura ler com o coração aberto. E deixa a Virgem Maria fazer a obra
né, pela intercessão dela na tua vida. Tenho certeza que ela vai te pegar. E ouçam sua avó. E ouça sua avó. Eu entendi falar, e eu sou sua avó. Nessa altura, pô, 29 anos depois. Ouça sua avó. Ouça sua avó, amanhã é da verdade. E assim, obrigado mais uma vez. Obrigado também pela sua atenção que acompanhou esse episódio. Deus abençoe muito. E você, Mateusão? Gente, ó, então é isso. Fique com Deus. Pã. Gente, muito obrigado realmente pelo convite de vocês. Fiquei muito feliz aqui de falar sobre o tratado, sobre essa devoção mariana. E é aquilo, como o Guilherme disse, busquem com o coração aberto ali a ler esse livro é muito bom realmente. E não faça que nem o Guilherme, não, se consagre realmente, sabe? Leia, mas agora se consagre vai, também. Escute sua avó, como a gente disse aqui. Mas assim, do fundo do coração, muito obrigado pelo convite de vocês, tá? Meus irmãos que eu amo muito, que eu conheço há muito tempo, muitos anos. Então, gente, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem topado aí, vindo. O Mateusão topou, tá aí também com a gente. O Guilherme sempre topa, é difícil dar um não, só quando não consegue mesmo. E você que acompanhou a gente até aqui, infelizmente você não ganhou nada, ganhou muita experiência aí, talvez raiva com a gente. Mas queria te pedir humildemente, mais uma vez, compartilha esse podcast com alguém, manda pros seus amigos. No nosso Instagram e no nosso canal do Facebook também, já tem alguns cortes rolando, então você vai lá, compartilha esses cortes, é mais prático, é mais fácil, é mais rápido, nos seus stories, manda para algum amigo. Se você gostou de algo que a gente falou aqui nesse episódio completo e você não tem nenhum corte para você compartilhar com seus amigos, manda aqui, cara, comenta aqui, deixa nos comentários que a gente cria um corte, posta lá para você compartilhar com as pessoas. Também deixa uma mensagem de carinho, de incentivo pra gente. Lembrando, somos todos aqui leigos, ninguém tem formação, quer dizer, nós temos formações, mas ninguém é especialista em nada, então são muitos achismos, muita coisa que a gente aprendeu no caminho, na caminhada, mas qualquer dúvida, procure um sacerdote, procure alguém que possa te instruir, né, em relação ao tratado, procure alguém que já tenha passado por esse processo, que possa te auxiliar, que possa te ajudar. E, na dúvida, escolhe porque ela te ajuda a sanar as dúvidas. Amém, meninos? Muito obrigado. Mozão que tá aí hoje estudando, tá ali, ó, o nosso podcast, a gente vai ter uma futura aqui, não sei o que ela tá estudando, mas tá estudando ali. E você, cara, suas considerações finais? Não, só dizer que se você não gostou também, coloca aqui. Cesaré, põe textão, entendeu? Compartilha, olha o que a gente falando aqui, porque a gente tá buscando engajamento. Não esquece de mostrar as pessoas. Põe textão, faz isso aí, tá bom? Então, mais uma vez, Deus abençoe. E, como eu sempre peço, né? Pode deixar sugestões aí nos comentários, no nosso direct, de temas, pessoas que você acha que possa agregar no nosso trabalho de evangelização. Amém? Amém. Como de costume, vamos encerrar aqui com a nossa oração final. Você que acompanhou com a gente e quiser se juntar, sinta-se à vontade. É gravado, mas o Padre Marcelo Rossi já faz isso há muito tempo, então dá certo. Amor, né, pessoal? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse episódio, pela vida desses irmãos que toparam estar aqui, dessas pessoas que acompanharam, que vão acompanhar os cortes, que talvez nem vejam, nem escutem essa oração, mas que o Senhor possa alcançar famílias, Senhor Jesus, através desse episódio, que o Senhor possa levar, Senhor, a devoção ao coração dessas pessoas, que mais pessoas possam chegar a Ti, né, saradas e curadas através da Santíssima Virgem Maria, que mais pessoas possam ser saradas e curadas através da Santíssima Virgem Maria. Amém. Nós mais uma vez consagramos as nossas vidas à Santíssima Virgem Maria nesse momento. Tudo que foi falado aqui, testemunhado, o Senhor recebe, que possa frutificar também no nosso coração, que possa frutificar dentro das nossas casas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.